Fala, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E hoje a gente trouxe um tópico que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, leigos que têm interesses de saber sobre esse assunto e profissionais da saúde também, que a gente sabe que, por mais que são profissionais da área da saúde, é um conteúdo que a gente precisa sempre nos aprofundar. É sobre o quê, professor? Nós vamos falar sobre interação medicamentosas com algumas doses de treta com o nosso querido professor Dr. Tiago de Mello. Aproveitando, Lu, antes da gente chamar aqui a nossa chamada, por favor, se você é médico ou estudante de medicina, não deixe de se inscrever na melhor escola de aprovação para residência e provas de título, é na Medicoff. Se você quiser participar, vai no link da descrição e use o nosso cupom PBcast. E além disso, não esqueçam de seguir o nosso canal. Mesmo que você assista a gente pelo Spotify ou por outros streams, entra lá no nosso YouTube, segue o nosso canal Prática Baseada em Evidência, onde o nosso PBcast está, e nos ajude a chegar em 100 mil inscritos. É isso, galera. Então, senta o dedo aí, editor. Chama a vinheta. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho que falar uma coisa importante. A galera toma remédio tudo errado. Eu sou filho de dono de drogaria. Minha mãe tinha Dona Maria do Carmo, teve drogaria o tempo todo, né? A gente tinha lá o farmacêutico. Então, assim, eu tenho uma paixão especial pela farmácia e pela farmacologia, apesar de eu não ser do ramo. Eu sou meio metida besta nisso aí. E, né, Lu, a gente segue várias pessoas da farmacologia. E o Tiago, cara, é um cara que faz conteúdos muito legais, muito importantes, que ajuda muita gente. E, finalmente, a gente está com o Tiago aqui, né? O Tiago de Mello, queridão, um amigo nosso. Bom dia, Lu, tudo bem? Dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar a palavra para o Tiago para ele se apresentar, Lu? Vamos lá. Tiago, quem você é, de onde você veio e para onde você quer ir? Seja bem-vindo. Eu sou Tiago de Mello, sou professor de farmacologia há mais de 20 anos. Iniciei minha carreira lá na Federal de Ouro Preto, a primeira escola de farmácia da América Latina, fundada em 1839. Me formei em 2002, me casei primeiro em 2001 com a minha colega também de sala de aula, né? A gente nós nos formamos em farmácia juntos. E a partir dali, esse meu, vamos dizer assim, comichão para poder ensinar farmacologia de uma maneira diferente, se iniciou quando eu entrei na pós-graduação e logo comecei a dar aula para alunos de enfermagem, que tem uma característica curiosa, que eles já veem as coisas andando, muitos são técnicos de enfermagem. Eu lembro que eu tinha 23 anos e a maioria era... Né? É diferente você ser professor da medicina, da farmácia, onde muitos só vão ver a coisa rodar depois de formados. E ali, em 2003, 2004, comecei a militar na área do ensino, dentro das faculdades, e fazendo mestrado, doutorado junto, ainda me incomodando com esse cenário de uma farmacologia pouco prática, de se entender muitas coisas de mecanismos, detalhes da proteína, mas no dia a dia o aluno voltar para casa e não entender os medicamentos que os pais tomam. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aí. Aí, em 2010, como o sonho de qualquer aluno de doutorado, terminar o doutorado e ser aprovado num concurso público. Então, fui aprovado no Instituto Federal aqui do Espírito Santo, então, como farmacêutico, atuando na área de biotecnologia, da pesquisa, e também sendo professor de instituições particulares, onde eu tenho um laboratório de pesquisa. Então, minha vida foi vinculada ao ensino e também à parte da pesquisa na área de farmacologia. Quando chegou em 2018, fiz meu pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, levamos a família para lá. E aí, no retorno, veio esse incômodo, porque eu percebi que não era algo local no Brasil, de que a gente precisa avançar no ensino da farmácia em qualquer região desse mundo. E aí, em 2019, começamos a afunilar a ideia do ensino através do Instagram, do YouTube. Meu celular era um iPhone 3, 4, minha equipe falava, nossa, parece que tem uma calculadora. Nem sabia que era Instagram direito. E aí, quando chegou na pandemia, viemos até juntos, né, Léo? Eu lembro que a gente foi acompanhando o teu progresso e a gente junto falando sobre as vacinas, educando as pessoas sobre os absurdos de ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, enfim, os problemas das interações associadas. E aí a grande rampa de oportunidade aconteceu diante da pandemia. E chegando ali em 2021, propusemos iniciar os ensinos aí da Farmaco toda segunda-feira às 21 horas com uma aula inédita, onde já estamos agora na aula 182, ensinando farmacologia para as pessoas e treinando aí profissionais do Brasil e de mais de 14 países,
espalhados aí, muitos brasileiros que estão fora, e uns até do Uruguai, da Argentina, Bolívia, Legal, África. Muitos alunos falaram assim, Tiago, meu Deus, quando você entrou, isso me ajudou muito, porque a maioria dos meus professores aqui são cubanos, a gente não entende nem direito a língua espanhola, então fica difícil. Então, essa a ideia. Para onde eu quero sonhar ir é divulgar a farmacologia de uma forma mais prática ainda e ajudando os nossos queridos profissionais que prescrevem, que administram, que dispensam, e mostrar que essa ferramenta farmacológica ela é importante, mas eu não posso amar a fisiopatologia e achar que a farmácia é assim, não, pressão alta, toma qualquer coisa lá para baixar a pressão e está tudo certo. E existe um grande erro nisso. É importante pensar a farmacologia como se raciocina na fisiopatologia. E que eu sinto isso, uma deficiência enorme desse ensino para todas as graduações que precisam, direto e indiretamente, dos medicamentos. maravilhoso. Que delícia ouvir sua história, eu não conhecia. E eu vejo assim, como é gostoso ouvir semelhanças, né, Léo? Muito parecido com a nossa história, assim, que somos professores que tiveram, você falou, até usou a palavra militância, né? Que sempre fizemos um movimento de militância dentro da academia, de ensinar algo que a gente acredita que faz a diferença para um profissional da saúde, que é saber interpretar a ciência para o seu dia a dia e aplicar os melhores conhecimentos nos seus atendimentos, e a migração, né, de professores universitários para esse mundo novo, como estamos tão semelhantes, sem equipamento, com os preconceitos dos nossos pares, que por que você está indo para a internet, e hoje de estar realizado também, assim, te ver falando com tanto entusiasmo e realizado também, que é muito gostoso poder falar com simplicidade de um conhecimento que talvez nem dentro da universidade a gente conseguiu simplificar tanto assim para os nossos alunos. E a internet nos dá essa oportunidade de ensinar aqueles que estão a fim de aprender sobre algum determinado tópico de uma forma mais leve, de uma forma talvez mais aprofundada, de tópicos que talvez não cabem dentro da própria grade dos cursos de graduação. E ainda de um assunto que é altamente dinâmico. Quer dizer, há 2 semanas eu não imaginava qual seria o meu assunto da segunda-feira, eu fico sempre esperando, e aí surge aprovação pelo FDA sobre suzetrigina, um analgésico que pode ser uma estratégia interessante para dores agudas e crônicas, que não causa dependência, como é que ele funciona. Quer dizer, isso para ser ensinado dentro de uma faculdade, não vai ter no livro, daqui 5 anos ainda não vai falar sobre suzetrigina. Alguém não vai mudar a ementa para falar sobre ela, mas a pergunta vem, os pacientes querem saber qual é o ponto. Então imagina preparar uma aula do zero, né, a partir de 10 publicações, porque não se tem muito sobre ela, como é que ela atua, bloqueio de canal de sódio, NAV 1.8, como é que é isso? E trazer essa realidade para os nossos profissionais, para terem, sim, vamos dizer, como diz o mineiro, sustância, para poder aprender primeiro, antes que o propagandista chegue já com seus encartes coloridos, bonitinhos, dizendo, olha, tá, a solução está aqui. Lindo, exato. E como vocês da área da farmácia estão, infelizmente, sujeitos a isso, né? A gente não é da área, mas, assim, a gente acompanha um pouco que vocês ainda têm que lutar com esses cards coloridos da indústria, tentando vender os seus produtos para quem prescreve, né? E a gente tem que chegar na frente até para os profissionais de educar exatamente o que prescrever ou não. E é uma indústria muito dinâmica, né, Tiago? Muito dinâmica. Eu tenho um pensamento agora, e você pode, se você falar assim, não, Léo, não é isso aqui já é muito antigo, por favor, diga. A quantidade, por exemplo, de novos anticorpos monoclonais que estão saindo para um monte de doença, né, cara? Assim, assusta. Você abre o New England Journal of Medicine, tem um mundo para... Eu falei, cara, que classe de medicamento diferente, ao meu ver, até onde eu sabia de farmácia, veio... Os MABs da vida, né? Os MABs da vida, né? Tu terminar a palavra MAB, né? Por exemplo, vou dar um exemplo nosso, a pessoa do PBcast sabe disso. Eu tenho uma sobrinha, Estela, um beijo para ela, trabalhou já com a gente aqui. Ela sofria de dermatite atópica há 20 anos, entendeu? E ela sempre fazendo os tratamentos convencionais, e um dia eu comecei a acompanhar um dermatologista que eu gosto muito, o Guilherme Musi. Ele fala muito sobre anticorpo monoclonal para dermatite atópica. Conversei com ele, falei, cara, esse trajeto que você falou, essa era minha sobrinha. E ela entrou, os planos só te pagam, e ela falou assim, há um pouco tempo atrás, falou, tio, é a primeira vez que eu não estou me coçando mais. Ela está passando pente no cabelo, ela usava o pente para se coçar. Então, cara, assim, novas tecnologias que vão ser, claro que deve ser muita porcaria, muita coisa enganosa, eventos adversos que a gente não conhece, mas o progresso da farmacologia é muito violento.
vamos usar uma balança aqui, né? A biotecnologia para a produção de anticorpos monoclonais tem facilitado muito. Inclusive, essa semana, né, teve no Brasil um parque de produção que vai acontecer no nosso país. Então, a tendência é que tenhamos novos alvos. O ponto é que a tecnologia dos MABs, ela melhora, mas nem sempre os alvos que eu quero vão ter respostas Exato. excelentes. Então, para dermatite atópica, para doenças autoimunes, como Etarnesept, adalimumab, foram excelentes. Agora, é preciso sempre ter um pé atrás para dizer, vamos ver se com o alvo que vocês escolheram vai ser uma boa resposta. Por Exato. exemplo, para os quadros de Alzheimer, buscando aí alvos como beta-amiloide, proteína tal, o sucesso não aconteceu, né? Então, milhões de dólares foram investidos e, na verdade, foi visto que ali são mais sinalizadores de um processo de demência do que pensar em usar um anticorpo para falar, vou te pegar, e agora os quadros cognitivos vão ser restaurados. Então, é mais um momento da gente ter que se manifestar dizendo, vale a pena buscar os novos alvos, mas nem sempre a chave vai ser a solução para doenças agudas e crônicas de uma maneira generalizada. Excelente. E é maravilhoso você falar isso, porque eu falo que isso é importante à grande população saber disso, porque sempre quando surge algo novo, e o cannabis, a gente presenciou muito isso, porque surge o cannabis com benefícios para alguma coisa, a gente viu que tem benefício realmente para algumas condições de saúde, e a população entende que para todos os possíveis alvos, ou para tudo aquilo que já se sofreu muito para tentar achar uma possível solução e não conseguiu, que o cannabis parece que virou uma solução, e é muito importante ouvir isso na boca de um farmacologista e falar assim, calma, né? A ciência está ali para tentar mostrar que sim, funcionou para algumas coisas, foi maravilhoso, mas a gente continua pesquisando para outros alvos e a gente nem sempre, a maioria das vezes, não tem respostas positivas para tudo aquilo que a gente imaginou que poderia ter. E existe o ponto também da judicialização da saúde. Quer dizer, às vezes algumas peças, alguns processos muito bem montados, né, colocando uma doença rara em questão, joga essa decisão para um juiz, que ele vai precisar agora ouvir uma equipe para dizer, olha, calma, muita calma nessa hora. Antigamente, o juiz batia o olho e falou assim, mas peraí, se o doutor está pedindo, eu não vou liberar? Claro que libera. Aí você libera lá um tratamento de mais de 2 milhões de reais, a família já sensibilizada, dizendo, olha, é a única esperança que temos, e aí vem coração, mas aí eu deixo de tratar muita gente. Então, saúde não tem preço, mas tem custo, né? Tem. Então as pessoas falam, nossa, que governo ruim. Não, mas eu também tenho um Não, outro grupo de... Vai faltar para tratamentos que são realmente eficazes e muita gente vai ficar desassistida. A gente fez um sobre cannabis medicinal com o André Bach, que é professor de farmácia também, e na época a gente chamou a Thaís Gondar, que trabalha com regulação sanitária. Foi um episódio super divertido. A gente era muito amigo antes, então foi muito gostoso. Tem umas boas gargalhadas ali. 2 anos depois que a gente fez isso, o que você vê? Porque, assim, eu vou dar um exemplo. A gente foi para os Estados Unidos agora, a gente viu 2 coisas clássicas do modelo americano. Loja de cannabis para tudo, e soroterapia dentro de cassino, entendeu? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre cannabis, o que está vindo Eu estava por na aí. Europa agora, Portugal, Espanha, tudo Andorra, assim, França, né? tudo com loja de cannabis e vendendo, e aí se confundindo. Então, o que acontece? Eu sou aqui, no Espírito Santo, pertencemos a um laboratório que faz investigação com CBD. Eu não tenho nenhuma restrição em investigar os potenciais terapêuticos que a substância tem, até mesmo antioxidantes, né? Então, Maravilha. estudamos, por exemplo, para nefropatia, com ação anticonvulsivante, mas quando a gente está começando a testar o canabidiol, a gente usa também outros produtos, por exemplo, probióticos. E o uso do probiótico kefir, por exemplo, em animais que nós induzimos convulsão, a resposta é melhor do que o próprio canabidiol. Então, o que acontece é quando se traz uma solução para um problema pontual, para esclerose múltipla CBD, eu não posso agora jogar uma bandeja para qualquer outra condição. Alguns aproveitam a informação do CBD e estão dizendo, tá vendo como a cannabis medicinal vale a pena? Cannabis contém mais de 100 substâncias ativas. Tem Maravilha. CBD, tem CBG, tem CBN, tem THC. Ainda conhecemos pouco desse efeito chamado Entourage, que é quando elas estão totalmente associadas, qual é o possível benefício. E não podemos esquecer os potenciais, por exemplo, de indução de surtos psicóticos em indivíduos que estão em fase de neuroplasticidade, aos seus 16, 18 anos. Então, ao longo da história da cannabis, eu acho que a gente tem que cada vez mais investigar, mas jamais colocar de pratos dizendo, poxa, já que não tem o que fazer, por que a gente não vai tentar CBD para ele? A gente Eu tenho escuta chamado a tudo isso, CBD, em relação a interações, como a cimetidina do século XXI.
Quem era cimetidina? Certamente teu papai lá na farmácia que ele vendia Tagamet. Tagamet que hoje é vendido nos Estados Unidos em supermercado. Mas a cimetidina, ela foi caindo na sua oferta, né, tanto de prescrição, de venda, porque ela tem um monte de chance de interações medicamentosas. Ela atrapalha a biotransformação de outros fármacos co-administrados. A concentração deles aumenta. Então, por exemplo, alguém tomando propranolol para baixar a pressão arterial, diminuir a frequência. Se tomar cimetidina, a chance de bradicardia é muito mais intensa. Como a cimetidina foi indo embora e veio os substitutos, o omeprazol e seus amigos, a gente fugiu desse problema. Só que o canabidiol inibe várias enzimas também de biotransformação. Então, vamos colocar aqui na prática. Alguém vai lá e prescreve rivaroxabana, que é um anticoagulante, muito usado hoje, seguro, mas o neurologista prescreveu CBD. O cardio prescreveu rivaroxabana, o outro CBD. E ele chega à farmácia e compra os dois. Se não tem alguém ali atento, a única pergunta que ele faz é: passa no caixa que você tem desconto, me dá o seu CPF, você tem convênio? E o CBD atrapalha a biotransformação da rivaroxabana. O que pode acontecer nos próximos dias? Ele começar a ter sangramento, sangue oculto nas fezes, às vezes está escovando o dente e começa a ter sangramento, aí ele culpa quem? Ou o remédio. Ah, já sei, porque eu comprei o genérico. O bom mesmo era ter comprado de marca, como o doutor falou. O que eu quero chamar a atenção é que as interações elas estão ao nosso redor, mas elas não são detectadas como tal. E aí passa a ser uma ideia de que cada um tem o seu efeito isolado e a gente vai biocompartimentalizando as pessoas. Isso é um grande erro em prática médica. Então, em relação ao CBD, resumindo, muita calma nessa hora. Para algumas fisiopatologias, como esclerose, ok. Alguns pacientes com Alzheimer têm tido algum sucesso, às vezes até no padrão de sono, mas não de melhora do efeito cognitivo com CBD. E para as grandes indústrias, também, não é? isso às vezes é uma pá de cal, mas nós temos parceria, inclusive, com indústrias aqui. Eu digo que as indústrias não são feitas de frades franciscanos, são homens de negócio. E eu quando faço aliança com eles para poder fazer os testes, eu falo: olha, do que sair, nós vamos publicar, ok? Perfeito. Então, se vai abordar ali algum conflito de interesse por obtenção do produto, mas eles já sabem que o resultado que nós vamos publicar é para divulgar realmente as respostas que eles apresentam. Excelente explicação. Nossa, é muito importante isso, assim, porque você narrou uma história que a gente vê com muita frequência, assim, cada vez mais as consultas são menores, a gente percebe isso. E cada especialista prescreve o seu tratamento, e como se o paciente fosse em blocos, né? Como se fosse assim: não, eu trato a minha especialidade e isso é o melhor para a minha especialidade. E muitas vezes a gente vê muita falha disso, a gente vê, inclusive a gente, quando vai em médicos ou com os nossos familiares, a falta de perguntas do que já está sendo tratado. Você já percebeu a porcentagem que é destinada a uma consulta para se falar sobre o tratamento? É geralmente uma boa anamnese, uma investigação, isso de consultas, né? Muitas vezes particulares, onde você guarda ali, por exemplo, 40, 50 minutos de consulta. Mas quando se puxa o bloco branco, é um reflexo pavloviano de que a consulta está acabando. E, na verdade, deveria ser a fase 2 do jogo. Segundo tempo, agora vamos entender aqui o tratamento. Não, você usa mais o quê? Ah, tá, olha, esse aqui você vai ter que tomar pela parte da manhã. Não, esse aqui vai ter que ser depois do almoço. Você não falou para mim que toma bupropiona. Eu tô aqui prescrevendo para você o Ozempic. Olha só. Não, então agora vamos mudar a rota. E aí o que acontece? Cada um quer saber do seu. Então é aquele olhar, ele não é estéreo, ele é mono, né? Tá olhando só para um lado aqui. Deixa eu tratar o meu. O seu problema comigo é o diabetes. Não, é o indivíduo inteiro. Tá? Então deveríamos ter mais tempo para poder dedicar nessa conversa. Tiagão, você acha que isso é um problema do modelo de saúde? Porque é engraçado assim, né? Eu e a Lu, a gente morou 5 anos na Austrália e a gente tinha um plano de saúde oficial de estudantes de doutorado e tal. É uma empresa que ela pega estudantes estrangeiros, eles falam, a universidade fala assim: ó, você tem essas 2 opções aqui, acabou. O plano lá é o seguinte: sempre comecem pelo clínico geral, nunca em outra possibilidade. Sei lá, a Lu teve um sangramento vaginal, não é ginecologista, é clínico. Então, o GP, né, que aqui a gente chama de clínico geral, o General Practitioner, ele é o cara que cuida de você. Ele é o cara que está perto da sua casa, é o modelo do SUS, mais ou menos, né, em que o cara entra num cara e ele já faz, ele tenta filtrar, 80% ele domina no peito e resolve. E hoje eu vejo, agora nossos pais idosos, como é que eu passei a admirar o geriatra? De concentrar a coisa no geriatra. A primeira pergunta do geriatra é: o que você está tomando?
Aí a mãe, a avó, chega lá com aquela bacia de remédio, né? E joga na mesa, E aí a muitas vezes mulher... o tratamento é só orquestrar esses medicamentos. Você E não a acha função que... dela principal é desprescrever. Exato, Aham. Né? exato. Eu vou contar depois sobre o Luiz Roberto, me lembro disso aqui. O que você acha, Thiago? Você acha que o modelo centrado na especialidade... Bom, eu acho que eu já sei a resposta. Ele está falhando? Por exemplo, quando eu vejo que o ortopedista... Daqui a pouco o ortopedista é especialista na mão direita ou na mão esquerda. Sim, eu já ouvi isso. Não sei quadril, é só joelho comigo. Isso, o Né? cara fez um Porque é só o R4 lado. em joelho, ele esqueceu os outros R, tudo que ele fez. Então, assim, isso não confunde muito, cara? Não induz a interações medicamentosas? Sem dúvida. E ainda vem com aquelas falsas esperanças, né? Quer dizer, o seu problema é no joelho, é líquido sinovial. Então vem cá, vem tomar logo ácido hialurônico, vem tomar colágeno tipo 2. Fulano, mas é isso mesmo. A tua formação toda foi assim, de ser um excelente cirurgião, mas você nunca se dedicou em detalhes o que é um processo bioquímico para que o colágeno seja absorvido. Existem coisas que têm que partir da plausibilidade bioquímica já, de cara. De que forma eu imagino que exista a maneira do colágeno conseguir alcançar a corrente sanguínea e ainda Entrar na... cobrir uma região onde eu já não tenho condroblasto, já tenho uma quantidade de paupérrima de líquido sinovial. Então, assim, falta uma maneira mais global, inclusive com as escolas que temos no Brasil. Eu sou professor do PBL, defendo o PBL em relação ao estudo da medicina, desde que eu tenho alunos smart para poder acompanhar. Eu preciso aprender isso de cabo a rabo, porque Perfeito. diante do aprendizado baseado em problemas, eu posso deixar muitas lacunas, onde o indivíduo não vai ter nem noção que aquilo é importante ou não. Perfeito. Então, E uma hoje a gente coisa é a está gente tendo uma falar de geração PBL, diferente de alunos, né? Eles não gerações estão tão diferentes. Uma coisa é falar de interessados na PBL, saber toda a solução do problema. ele já quer resolver lá o problema do infarto. Então, vamos pensar aqui já no stent e vamos recuperar. Mas, bom, por que formou então a placa de ateroma? Não, então o problema aqui do LDL, o que é o LDL? Então por isso que tem que ter o colesterol. Aí eu faço um encadeamento da ideia até chegar na intervenção. Mas eu não posso ter o apreço do luxo só de tratar e diagnosticar. Não, isso é fundamental. Então, como você citou, a ideia da especialização, ela é importante, mas que coisa, né? Eu deixar de ser o médico geral. Deixa eu dar aqui um exemplo, acabei lembrando. Um amigo meu falou assim: Tiago, insulina faz a gente enxergar melhor? Eu falei: como assim? Ele falou: não, porque eu fui na oftalmologista e o meu exame, ela falou que eu tinha que usar um óculos -8. E aí, de fato, comprei na ótica, voltei a enxergar, mas era aquela semana uma bateria de exames que eu tinha que fazer e fui também na endócrino. E ela falou para eu aumentar a dose da minha insulina NPH. 3 dias depois, eu voltei a enxergar, o óculos já me incomodava. Então, qual era o processo? Ele, num quadro de hiperglicemia, a região do cristalino, ela não precisa de insulina para captar a glicose. Então, a hiperglicemia deixa realmente o cristalino opaco, momentaneamente. É o que o idoso fala assim: nossa, parece que hoje eu estou com o olho meio nuviado, parece meio. Ele está com uma sombra. Mas quando a glicemia foi controlada, o cristalino voltou a ficar translúcido novamente. Ou seja, a oftalmologista, apenas pensando no olho e fazer a sua refração, ela queria resolver o problema da perda da visão. Mas eu preciso, claro, considerar se é um paciente diabético ou não, se ele está no controle. Qual seria o problema de um oftalmologista fazer ali uma glicemia de ponto? Né? Vou saber, eu não posso fazer uma refração aqui em alguém que está com 450 de glicose. Entendi. Então, Ou até disso, não dá, tinha que talvez ser a pessoa nem sabe que tem problema ainda. E talvez é uma pessoa que está, né? justamente, né? Um exemplo prático disso. Ô, Thiago, e aí, cara? E esse modelo nosso, então, de formação, cara? Eu queria saber sua opinião, cara. Tá errado essa porra, não tá, não? Tá errado. E é por isso que a gente tem feito os nossos cursos de maneira a integrar esses assuntos que ele vê na parte básica, na parte clínica e aquilo que vem do novo, né? Então, enquanto a gente coloca as coisas em caixinhas, especialmente aqui da Farmaco, também eu tenho outro problema na forma do ensino, é que muitos professores da disciplina não são formados para falar sobre farmacologia. Ué, como não, Tiago? Não deveria? No cenário hoje de aumento de faculdades em tantas cidades brasileiras, o que acontece é, as faculdades não contratam professores para cada disciplina. Vocês sabem disso. Claro. Na federal isso já não tem acontecido. É Então, nas importante particulares, falar. né? Nas particulares, então, vem cá, você dá citologia? Dá. Ó, período que vem tem bioquímica, hein? Você dá? A gente dá lida lá no Lenin e resolve. Fisiologia. Quando chega o quarto período, ó, tem farmaco. Quem dá? É Aí assim vem mesmo. lá um professor que fala, não, eu já li o Guyton,
fisiologia, farmaco, dá para aquela dar integrada. Aí ele pega o livro do Goodman e vai começando a olhar um monte de substância. Às vezes ele fala de produto que não tem nem no Brasil. E aí você tem um aluno imaturo que come dessa informação uma aula para falar sobre antipertensivos, uma aula sobre diuréticos, uma aula sobre antibiótico, uma aula sobre antidepressivo e fica sempre na promessa assim, ó, lá no futuro você vai ver isso de novo. Não vê. Não Entra nos vê. estágios, o preceptor fala assim, vocês lembram daquela história do captopril, da tosse? Então é por causa disso, mas vamos lá, gente, e vamos embora. Então, a toque de caixa é aquela música do Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz. E o paciente esperando que no momento do atendimento o indivíduo que prescreve tem todo o conhecimento da farmacologia na cabeça. Não é assim. Não é assim. Não tem. Porque não houve dedicação. Não tem. Porque não é assim. Não é assim. É isso aí. É um erro, cara, é foda. É foda. O legal, Thiago, assim, que eu acho que eu espero muito que o episódio ele chame atenção, cara. O PBcast, o grande público deles são profissionais de saúde, né, cara? E todo mundo fazer uma auto-reflexão da sua própria prática clínica, né, cara? Para entender, eu tenho falado isso muito, cara. Pense. No último capítulo dos livros de prática baseada em evidências, a gente fala muito sobre auditorias. No futuro, haverá auditorias profissionais. Isso já existe, alguns relatos. Mas a melhor auditoria é você mesmo se auto-auditar, né, cara? Perfeito. É repensar, falar, cara, onde eu estou errando, onde eu posso fazer, né, cara? Eu sou fisioterapeuta, eu estou à margem da farmacologia, mas os nossos pacientes usam medicamentos. Você tem que entender alguma coisa. Nos currículos... Por mais que não seja o prescritor, né, Léo? Exatamente. Por mais que não seja o prescritor. É uma ótima oportunidade do cara identificar, talvez, eventos adversos que ninguém está vendo, porque o físio está todo dia do lado do cara. Todo dia. Tem cursos aqui de psicologia que a disciplina de farmacologia ela é optativa. E alguns que nem tem. Então, eu fico vendo hoje como é que um psicólogo vai tratar alguém sob influência de fármacos que ele não domina. Então, imagina um indivíduo que fala que está com TAG, já houve o diagnóstico de TAG, mas é um jovem que está se entupindo de Venvance. E ele acabou de sair da Ritalina, está tomando os dois. Né? Então, estou pensando aqui somente no TDAH. Ou seja, o gatilho de muitas manifestações de sintomas e sinais, ela está pautada também nos fármacos que não criam efeitos, eles apenas modulam resposta fisiológica. Então é bonito dizer para as pessoas, não, porque a ansiedade, a pessoa produz muita noradrenalina, ou produz, ou está sendo acumulada por excesso de fármacos que estão sendo usados, às vezes até de uma forma mal controlada. A neurologista prescreveu Ritalina, mas o outro que acompanha lá, o vizinho, falou, toma esse aqui também, que é a venlafaxina, é o Effexor, é um antidepressivo, vai te deixar mais lá em cima. Aí eu tenho agora a associação de venlafaxina com Ritalina, que é altamente ansiogênica, onde a gente poderia resolver esse problema, não com estratégias apenas de TCC, terapia cognitivo comportamental, mas voltando atrás e dizendo, olha, não dá para ter sucesso com o TCC se você mantiver essa mistura de fármacos. E é lindo, você falou, porque muitas especialidades da saúde, psicólogos, o Léo deu exemplo de fisioterapeutas, que acaba tendo mais acesso ao paciente por ser condutas que tem mais sessões, né? E se a gente não tem um conhecimento, a gente não consegue identificar. Eu sou muito grata, assim, recentemente mesmo, no final do ano, eu tive uma interação medicamentosa que eu achei que eu ia ter uma crise de pânico, do nada, eu tava tratando meu intestino, que eu tenho esse intestino irritável. E aí, na hora que eu comecei a passar mal, eu simplesmente soltei na sessão. Eu tô passando muito mal essa semana. Na hora, minha terapeuta maravilhosa falou assim, Lu, você não tá tendo nada? É o medicamento, liga pra sua médica agora. E eu não tive a maldade de lembrar que poderia ter sido pro medicamento. Eu não sei o nome. E qual que era? Eu já decoro o nome. Bortioxetina? Era só ele? Era só ele. Somente ele. E aí, não fazia associação. E aí, quando ela me falou assim, Lu, liga, foi eu suspender o dependeu, a gente trocou, deu tudo certo. Mas assim, eu falei com ela assim, olha que legal uma psicóloga atenta e saber os possíveis efeitos de cada medicamento que seus pacientes tomam, de falar assim, Lu, eu te acompanho há muito tempo, eu sei, sim, eu sou um quadro de uma menina agitada, ansiosa que seja, mas você não está tendo surto de nada, você está tendo um efeito. E aí foi muito legal, porque eu liguei para minha gastro, a gente mexeu as medicações, ajustou, e tudo se resolveu da mesma forma que aconteceu. Mas e sabe como muitos resolveriam? Prescreveria para você uma olanzapina ou quetiapina, antipsicóticos, para bloquear a atividade dopaminérgica. Aí daqui a pouco está a Lucila, não rendendo, esquecendo a hora do PBcast, cuidando mal dos filhos, interagindo mal com o Léo. Veja, são detalhes hoje. Quantos pacientes com Parkinson? Eu vejo a Parkinson, tratamento tradicional, levodopa,
para aumentar a oferta de dopamina. Muito lindo. Quando eu quero manter os níveis altos na chamada via nigrostriatal. Muito bom. Só que respinga para outras vias dopaminérgicas. Daqui a pouco, o paciente mal assistido, daquele que tem que esperar 2 meses para voltar numa consulta de retorno, a dopamina pode estar em excesso. Daqui a pouco ele está alucinando em casa, delirando, agressivo, passando a mão na cuidadora. Então, ó, o vô está tarado. O que está acontecendo? Isso pode ser um excesso da atividade da levodopa. Uma sugestão comum na psiquiatria: tome antipsicótico. Aí ele fica agora brigando com a oferta da dopamina e, ao mesmo tempo, o bloqueio. E o neuro e o psiquiatra não se conversando. E a família sendo alvo de uma interação medicamentosa, que poderia ser resolvida com a redução da levodopa. Que Perfeito, loucura, tá? Lu, vamos começar a pauta? Porque eu tô assim, Thiago, eu realmente estou encantada. Que legal essa A gente conversa, falou né? assim, vamos conhecer o Thiago, deixa ele falar e a gente vai interagindo com ele. A gente já tô olhando na loja aqui, ó, já tem mais de meia hora que eu tô assim, acho que eu nem vou ler a pauta, porque tá tão legal o assunto. Você quer sentir a vinheta? Pede a vinheta. Solta a vinheta. Tiagão, querido Thiago, olha só, agora a gente viu, esse fim de semana a gente fez um monte de postagem. Eu passei o fim de semana, nós vamos fazer um podcast sobre isso, eu e a Lu sozinho, sobre uma série que está no Netflix de um caso real que chama Vinagre de Maçã. Eu não vou te contar nada sobre Vinagre de Maçã, não, mas é fantástico, Thiago, se você não viu, você tem que ver. São 6 episódios, é fantástico. Mas eu quero lembrar de uma outra história que eu falei para a Lu aqui agora. Câncer. Eu sempre tive essa coisa nós não temos parentes com câncer próximo, a gente não sabe a dor de um paciente com câncer, mas a gente consegue supor o nível de vulnerabilidade desses pacientes. São alvos fáceis de pseudociência, facílimo. A minha pergunta é muito mais simples do que pode parecer. Paciente, por exemplo, que está usando algum tipo de quimioterapia, ou seja, ele tem uma terapia farmacológica, ou dada em hospital, ou via oral em casa e tal. Esses caras com câncer, eu tenho lido muito sobre isso, muitos pacientes buscam ajuda fora do ambiente médico formal. Terapeuta, curandeiro, centro espírita, naturopata, o caralho a quatro. Energia. Eu não estou questionando se isso é legal ou não é. Mas eu estou pensando o seguinte, Thiago. Uma tia que está com câncer e está tomando um quimioterápico e ela está enchendo o bucho de chá e de produtos naturais. Que tipo assim, eu sempre ouvi falar isso assim, natural, qual que é o problema de eu estar aqui pegando uma coisa... Peguei da horta. E tal. Passa limão e vai no sol. Também é natural, né? Existe a possibilidade de haver interação medicamentosa entre produtos naturais, suplementos, fitoterápicos... Receitas caseiras, e os quimioterápicos, isso levar à redução da eficácia ou eventos adversos? Excelente pergunta. Bom, eu tive o desprazer, né, de acompanhar a evolução da minha mãe. Minha mãe faleceu tem 7 anos já, por um CA de mama, que evoluiu para uma metástase, e durante 10 anos desse acompanhamento, quantas vezes eu fui bombardeado, até mesmo por sugestões dela. Thiago, eu vi isso aqui, mandaram para mim, que tal eu tomar e não fazer o próximo ciclo de quimioterapia? Então, o que você falou, isso é muito real, e até mesmo existe a sonegação do paciente, porque ele não quer desapontar o clínico. Então ele fala, quer saber, eu vou usar meu chazinho aqui, e eu não vou contar que semana que vem eu vou fazer um ciclo de doxorubicina com ciclofosfamida, certo? Aí, depois de 2 semanas, fez a químio, houve até redução do tumor, ele atribui que a cura foi ao produto fitoterápico que ele tomou. Estudar os produtos naturais me encanta. O meu maior número de publicações está relacionado a esses produtos, que muitos têm um potencial, então a gente olha com muito respeito para cada um deles. Alguns foram, inclusive, para frente, a ponto da gente ter, por exemplo, o Taxol, ele é de uma planta, do ipê roxo, e é usado hoje na quimioterapia. Então, não vejo nenhum mal em investigarmos produtos onde, na área do câncer, mais de 50% daquilo que temos hoje no mercado vem de origem natural, mas é um processo, né? Exemplos práticos disso, eu trago com um antidepressivo muito usado nessa fase, que é chamado de Hipericum perforatum. Ele é batizado como erva de São João. Se vai nos Estados Unidos, Hipérico é vendido também Walmart, Walgreens, tudo livremente. Qual o problema dele? O Hipericum, ele aumenta a eliminação de vários quimioterápicos. Ele modula uma proteína chamada glicoproteína P e faz com que ela fique expulsando vários quimioterápicos, que pode também trazer um insucesso assim na cara, né? Tanto de produtos que são usados em ciclos, quanto também
aqueles usados como disruptores endócrinos, como o próprio tamoxifeno, que é usado para mulheres não terem recidiva. Então, paciente, você que está aqui assistindo, não faça nenhuma intervenção às escondidas, primeiro ponto. Existem alguns produtos naturais que realmente são inócuos, são inertes, já foram mostrados na literatura e podem ser usados. Exemplo, acetilcisteína, o uso de silimarina, que é um produto natural e realmente tem efeito hepatoprotetor, agora sob acompanhamento. Não faça essa associação às escondidas, esperando que lá na frente a tua solução foi a melhor delas. Eu já convivi com vários pacientes que mesmo pessoas famosas, Steve Jobs, na época do seu diagnóstico do câncer de pâncreas, né? É bom lembrar que um homem rico, culto, É. abandonou a quimioterapia e falou assim: não, o meu tratamento vai dar certo. Então, assim, nós temos exemplos de sobra para mostrar pessoas que buscam formas alternativas. No Brasil veio uma moda de uma substância, a fosfetanolamina, que era produzida por um professor de química no interior de São Paulo. Aquilo foi um absurdo, né? Ainda tentaram colocar goela abaixo, né, via Senado, de que esse produto, não, que a indústria farmacêutica já sabe a cura do câncer, isso não cura porque tem que ter lucro. Pelo amor de Deus, gente, a que ponto chegamos, né? Grande parte das pessoas que tiveram hoje uma sobrevida e com qualidade, né? Olhar aqui o exemplo agora da Preta Gil, teve intervenção cirúrgica, teve quimioterapia e tá aí, ó, teve alta agora de novo. Então a gente tem que olhar o lado bom da história. É fato que alguns podem trazer efeitos colaterais importantes? Mas eu tenho que colocar na balança o risco-benefício. Vinagre de maçã, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfetanolamina, tudo isso agora em cápsula, pelo amor de Deus, gente, maturidade. Existe uma área da oncologia hoje que sempre busca fármacos que sejam mais eficazes e seguros. A vantagem dos anticorpos monoclonais pode ser uma grande intervenção. Esse ano, não, foi ano passado, foi uma cena assim tão bonita. Eu num casamento no interior de São Paulo, de um familiar, a mãe dele tinha recebido o diagnóstico 4 meses antes de um câncer de mama. Num tratamento convencional, certamente ela não estaria no casamento bem, estaria já com quadro de sarcopenia. E uma cena assim, eu tive que tirar foto. Ela vendo ele dançar com a noiva, e ela bem, feliz, sem máscara. Eu falei, gente, isso só foi possível pela evolução da farmacologia. Por quê? Ela fez o tratamento com um fármaco que ele tem um anticorpo e o fármaco vem grudadinho nele. Então, a seletividade para a célula tumoral é muito maior. Ela tem a chance de usar uma dose mais baixa. Então, os quadros de leucopenia são bem reduzidos. E por isso que a gente vê hoje tanta gente tendo sucesso no CA de mama, né, com fármacos como esse. Então, cada vez que a farmacologia dá um passo importante, nós temos uma sociedade que se beneficia dessa revolução invisível, né? Pensando em relação aos contraceptivos, pensando em relação às drogas para impotência sexual, vantagens aparecem e também vem repercussões prejudiciais. Por exemplo, os idosos, aumentou muito o número de infecções por HIV em homens e mulheres da terceira idade. Isso está vinculado, claro, à maior quantidade de prática sexual sem uso de preservativos. Então, aparece uma oportunidade e vem outra. Claro. Voltando à tua pergunta, dos quimioterápicos, exemplo do hipérico, pode ser um deles. Outros que têm efeito de potencial sedativo, como a famosa valeriana. Então, é importante você afirmar isso para o seu clínico, porque, às vezes, num ciclo de quimioterapia, ele mesmo vai prescrever drogas como alprazolam, clonazepam, que tem potencial sedativo e hipnótico, e aí você está escolhendo ali a valeriana junto. Você também quer dirigir, você quer levar seu filho na escola, seu neto, enfim. E é numa dessa que a gente pode ter alguns acidentes que nos surpreendem. Olha o exemplo, eu estou doido para saber alguns detalhes do que aconteceu nessa terça-feira à noite. Não sei se vocês viram, um avião no Galeão foi decolar. Bateu num carro. Ele atropelou um carro do aeroporto. Que condição nós teríamos um carro numa pista dessa? Foi alguma falha de atenção. E se você for investigar os casos ali relacionados ao motorista, pode ter sido por uso de medicamentos. E no caso da avaliação de problemas aéreos, isso fica muito forte, né? O CENIPA logo vem para poder investigar e tomara que dali saia também algum aprendizado, né? Mas quantos acidentes poderiam ser evitados por uso de medicamentos de forma equivocada? Maravilha. Muito legal. Outra pergunta, Thiago, que a gente colocou aqui, que na hora eu pensei, né? Minha mãe tem 80 anos, eu já estou vendo, eu vejo, como diz o outro, né? Eu estou vendo, né? Mas não precisa ser o caso da minha mãe.
polifarmácia em idosos, né, cara? A bolsinha só vai crescendo. E aí, cara, você acha que, de novo, o geriatra seria a opção? Como é que é isso, Thiago? Porque, assim, agora eu vou botar o nome do falecido, mas querido, se existir vida após a morte, eu quero que dar um beijo nesse cara. O professor Luiz Roberto, ele é um neurocirurgião, Meu professor de foi nosso professor nas ciências médicas, foi professor da na PUC, e ele trata muito enxaqueca. E o professor Luiz Roberto, ele falava muito que muitas enxaquecas ele só prescrevia o que já estava no combo. Chegava a senhora, jogava 12 comprimidos, ele olhava para aquilo ali, ele falava, cara, vamos começar desprescrevendo e ver o que acontece. Ele falava, muitas vezes o tratamento era tirar ou desconstruir as interações. Eu queria que você comentasse, nós estamos chovendo no molhado, mas falar mais um pouquinho sobre isso. Um problema no idoso comum já começa pela cascata de prescrição, né? Onde um efeito adverso culmina agora com a necessidade de mais um. Então, vou imaginar, ele está tendo agora dor no joelho, a dor no joelho ele começa a tomar o ibuprofeno, que ele compra na farmácia livremente, mas depois de 3 semanas começa a irritar o estômago, ele começa a passar mal, aí chega na farmácia, quer saber? O omeprazol é bom para isso, né? Aí vem o omeprazol com o ibuprofeno. Ao longo da semana, está na hora de fazer mais uma consulta, vai dosar B12. Aí B12 chega agora a níveis de 150. B12 baixa. Está cansada, minha senhora? Tome agora a reposição de B12. Mas o uso do anti-inflamatório ainda continua, porque o joelho não, né, não vai na fisioterapia, não resolve. E aí começa a ter aumento da pressão arterial. Pelo aumento, na condição da idade, já se pula uma etapa para não usar diurético, e aí vem o uso de anlodipino. O anlodipino causa edema de membro inferior, angioedema, é muito comum. E às vezes aquele sapatinho que ela usava para ir para a igreja no domingo não consegue mais. Ué, mas é inchado? Muitas vezes, ou procura atendimento ou não, vem diurético. Mas anlodipino, juntamente com diurético, causa hipotensão. Nessa hipotensão, chance de hipotensão chamada ortostática. Quando levanta, fica tonta. Numa dessa pode ter tido uma queda. Nessa queda agora, aí entra vocês. Cabeça do colo do fêmur. 6 meses a camada. A camada, agora tome antibiótico, anticoagulante. Então, essa história que eu estou contando, meu Deus, ela se repete, ela reverbera quantas vezes? Né? Onde estaria a intervenção de um geriatra, dos farmacêuticos, né? A capilaridade que os farmacêuticos têm no país, ela é enorme. Vamos trazer isso para o bem. Se a gente está vendo, então, cada esquina uma farmácia, que ela não seja ali uma simples loja, mas sim um ponto de apoio, onde o paciente, quando entra, ele não pode encarar aquilo como, aqui até remédio tem, mas deixa eu chegar mais próximo daquele que pode me assessorar e dizer, olha, isso aqui não é um bom caminho. Aqui a gente pode evitar esse uso crônico de anti-inflamatório. Então, você é contra remédio? Não. Esse exemplo, então, de dor no joelho, poderia ser optado uma medida não farmacológica, e em caso de dor, e que não causa gastropatia, seria o paracetamol, por exemplo, como analgésico se for necessário, porque não causa gastropatia, e nem tampouco tem envolvimento com o aumento da pressão arterial. Ambos não são analgésicos, não atuam da mesma forma, aí que vem o ensino de farmacologia. Quais são os alvos? Quem é que o ibuprofeno inibe? Quem é que o paracetamol inibe? Thiago, nisso aí, o que você acha? Bom, aí é curiosidade mesmo, da consulta farmacêutica. O que a lei diz? Um paciente pode chegar, teoricamente, eu posso chegar e bater um papo com um farmacêutico e falar, cara, eu estou tomando isso tudo aqui, o que você acha? Estou querendo gerar uma demanda aqui, para alguém para conversar, cara. Desde 2013, foi facultado o exercício da consulta farmacêutica, inicialmente em farmácias. Recentemente, isso foi permitido para que o farmacêutico pudesse abrir o consultório ou atender mesmo por telefarmácia. Com qual função? Não é de trazer o diagnóstico, mas agora acompanhar a farmacoterapia. Que legal. Que é muito comum hoje. Então, fui detectado como hipertenso. Quem é que vai monitorar minha pressão arterial ao longo das semanas? Uma consulta de retorno daqui 2 meses? Não. Nesse processo, muita coisa pode acontecer. Eu estou cuidando agora aqui de um paciente, a família fica desesperada porque, frequentemente, ele se encontra sonolento. Ele é um cardiopata e nefropata grave. Faz uso de 2 antihipertensivos, mas que é comum causar hipotensão. Falei, Tiago, ele está dormindo demais. Qual é o suplemento que eu uso para deixar ele ligado? Eu falei, querido, vamos voltar aqui. É baixar a dose do antihipertensivo. E aí não baixam. E aí, geralmente, ele fica agora ansioso para poder dormir, que passa o dia todo sonolento, na hora de dormir à noite não consegue. Aí vem pregabalina. Então, veja, a gente está atuando aqui como um grande auxiliador do processo do tratamento, e não somos aqui algozes, inimigos do médico, não. A gente quer dar suporte, porque não dá conta de atender isso numa consulta de 40, 50 minutos. Então, é um novo movimento que possa ser
culturalmente aceito pela sociedade ao longo de muitos anos. Eu me lembro quando eu fiz farmácia e tinha muitos colegas de nutrição lá em Ouro Preto, minha esposa é de Lavras, né? Ela é também mineira, eu amo Minas Eu morei Gerais. em Então, Lavras muito, é, a 15 minha, anos da minha vida. Talvez conheça sua é, esposa. você é Tô mineira? brincando. Você é da onde, Lu? Eu Você é de sou de Belo BH mesmo? Horizonte, mas eu Eu morei também. 15 anos em Lavras, na hora que você falou. E lá é mesmo. Ela é de Perdões. Ela nasceu em Lavras porque não tinha hospital, mas você deve conhecer também. Ah, perdão, você coladinho ali. Ai, que legal. Estudou no Gammon. Estudou Eu também sou se, linda da Aí, ó. felicidade. Talvez com se colega bobear, de vocês são amigas. Ah, que legal. Depois a vamos gente conversa. depois. Ai, ai. Então, onde eu tava falando mesmo que... Ai, Desculpa. voltou. O nutricionista, na época, quando eu perguntava em 2001, para onde você vai? O nutricionista falava, eu vou passar em concurso, eu vou trabalhar em hospitais, eu vou trabalhar em escolas para fazer cardápios de merenda, mas eu não ouvia pessoas falando que iriam abrir consultórios para poder falar sobre dieta. Isso não era um comportamento comum no nosso país. E olha Legal. como mudou hoje. Uhum. Então, um nutricionista, com todo respeito, o nutricionista não fez disciplinas de bioquímica clínica, de interpretação de exame laboratorial, mas solicita. Eles foram avançando e percebendo que a graduação não fornecia, mas eles buscando informações extras para compor um nutricionista com um foco mais clínico. Isso aconteceu ao longo desses 20 anos. Uhum. Para a área de medicamentos, fica todo mundo assim, eu belisco, você belisca, mas cadê um especialista para dizer, cara, tá errada essa proposta. Não deveria fazer Ozempic para esse paciente que se encontra aqui obeso, porque na verdade o problema dele é de origem depressiva. Ele come pelo quadro que se encontra agora, após morte, enfim, né, a perda de um ente querido. Então, será que a solução seria o Ozempic? Então, colocar nessa conversa multidisciplinar, teríamos ferramentas muito importantes, tanto para os locais de drogaria, quanto também para os hospitais. Deixa eu dar um exemplo aqui de hospital. Temos alunos que fazem o meu curso, estão comigo o tempo todo, às vezes aparece algum problema insolúvel e eles mandam mensagem. Isso me marcou muito do Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, um dos maiores da América Latina. Trabalho muito com transplante de medula óssea e tal. E aí, numa tarde, uma aluna manda mensagem para mim, falou, Thiago, a gente está desesperado porque usamos ciclosporina para baixar a imunidade pós-transplante e a gente vai medindo no sangue e está caindo muito os níveis plasmáticos. Se continuar caindo assim, ela tem chance de perder o transplante. Você imagina o processo, né? Esperar um compatível, fazer, aguardar pegar a medula e ter que usar o imunossupressor. Falei, o que ela está usando? Não, ela teve uma crise convulsiva recentemente e foi prescrito pelos neurologistas fenobarbital, famoso Gardenal. Uhum. E a gente já aprazou, já fez momentos diferentes e não está resolvendo. Eu falei, não, mas tem um problema grave aí. O fenobarbital aumenta a excreção da ciclosporina. A gente tem que fazer uma troca. Eu sugiro a troca por levetiracetam, chamado de Keppra, muito usado hoje, que não é indutor enzimático. E eu falei, faça essa substituição, converse aí com a equipe. Ela fez isso de uma maneira muito mansa, mostrou na literatura, enviei para ela os artigos que envolviam. Com a substituição, 4 dias depois, os níveis de ciclosporina chegaram ao normal. O que foi legal é que, com esse caso aprendido, isso passou a ser, inclusive, uma rotina no Hospital Pequeno Príncipe. Não se usa mais fenobarbital nessas condições, porque eu não posso esperar por estudos de meta-análise, por trials, em estudos com crianças que têm ali os seus meses de vida, né? Algumas crianças com 3, 4, não dá tempo de esperar. Mas havendo plausibilidade de um histórico, né, do fenobarbital, que é um importante indutor enzimático, a gente não pode insistir no erro. Isso já virou tema de congressos, elas apresentando esses trabalhos. Eu fico assim sempre sedento de podermos colocar isso como relatos de caso, porque às vezes na farmacologia eu não tenho o luxo de ter um N muito expressivo para a gente chegar a uma interpretação de interações. Então precisamos às vezes Interação é muito difícil. agregar, né, relatos de caso. Alguns desses temos publicado recentemente. Um deles também foi com um paciente com crises convulsivas refratárias. A família já não sabendo o que fazer, o menino usava capacete em casa, porque a mãe ia fazer comida, o menino caía, chance de um TCE. E ele falou, o que a gente faz? E olha o que aconteceu. No nosso laboratório, a gente fazendo investigação de ação anticonvulsivante em camundongos e vendo que o probiótico kefir bloqueava a crise convulsiva de forma vertiginosa. E numa reunião de laboratório, a fisioterapeuta falou, Tiago,
por que não sugerirmos à família a introduzir o kefir juntamente com os medicamentos, para observarmos se tem algum efeito adjuvante? Falei, muito bem. TCLE assinado, comitê de ética, acompanhar, e aí fizemos avaliação pré e pós. Durante 90 dias, as crises convulsivas despencaram desse jovem, ele passou a ir para a escola, os professores encantados percebendo que ele conseguia já se comunicar, entendia o plano da fisioterapia, sabia a hora que estava acabando, dava tchau, todo mundo percebendo a redução do número de convulsões e também a melhora do padrão cognitivo. Ele tinha a síndrome de Rasmussen, né, uma atrofia cerebral que ela é muito importante, e publicamos recentemente esse trabalho numa revista, o primeiro caso no mundo, com o uso do kefir para uma doença que é rara. Eu não poderia esperar vários Claro. Rasmussens, né? Então, por isso que eu gosto muito quando você cita aquela ideia do perigo da pirâmide, né? Será que sempre Tiago estudo de falou muito bem. meta-análise, um trial, Não, aquele que está lá na ponta tem maior importância? Não, o estudo de base aqui, ó, um estudo meu, primeiro experimental, ele alimentou uma informação que foi usada para o N de 1, e quem sabe novos casos apareçam para que façamos em terapia em associação, probióticos e medicamentos. E, Tiago, você falou muito bem, de uma forma muito clara e bonita, assim, que as pessoas começam a aprender sobre metodologia de pesquisa, elas acabam confundindo e utilizando uma regra para tudo e para todos. E é por isso que ambos aqui a gente não gosta da pirâmide de evidência, porque não é a mesma metodologia para tudo. E você falou muito bem, muitos estudos na qual a gente fala das revisões sistemáticas, dos clinical trials, eles são feitos com o objetivo de investigar o efeito principal daquela droga e o acompanhamento de efeito colateral e a ação coadjuvante de efeitos de drogas em relação a influenciar a outra, muitas vezes vem de estudos de vigilância após a publicação desses estudos. E a importância, a gente sempre reforça aqui, das pessoas realmente relatarem possíveis efeitos colaterais e relatarem interações medicamentosas para informar os estudos, agências corretas sobre isso, para que estudos de vigilância após a utilização da droga, através de um único caso, se descobre uma interação e que consiga consertar e orientar melhor os pacientes que vão utilizar aquela droga. Lu, Excelente. Te complementando, para passar a palavra para o Tiago, o Tiago fez um outro apontamento que a gente fala muito na formação em PBF, que o estudo de caso ele é valiosíssimo em doenças raras e em apresentações clínicas atípicas. Então, por exemplo, eu acho ridículo uma publicação de um estudo de caso, sei lá, do uso de um diclofenaco para dor lombar. Nós não precisamos... Perfeito. Claro. Isso é ridículo. É uma doença que tem uma prevalência gigantesca na população, o medicamento muito utilizado, ele está em tudo quanto é lugar, é rotina clínica disso e tal. Em contrapartida, quando você tem uma síndrome rara, a gente sempre fala muito de criança, né? Síndromes genéticas raras de crianças, ou apresentações clínicas completamente fora do padrão. Eu lembro uma vez que a gente foi estudar, Tiago, sobre artrogripose, porque tinha uma filha de uma aluna nossa que tinha artrogripose. Aí eu fui ler, ela tem uma série de outras manifestações clínicas muito diferentes entre as crianças de artrogripose. Ou seja, a artrogripose é só um nome de uma doença que, na verdade, alguns têm cardiopatia, outros não têm, uns têm problema no rim, outros não têm. Você não vai conseguir nunca fazer um ensaio clínico disso. Nunca. Perda de tempo. Mas talvez os estudos de caso bem relatados podem ajudar muito a gente a tomar decisão num momento de dúvida, que é 100% das vezes que você pegar um novo caso de artrogripose. Né, cara? Então, é legal. Muito bom. Você passa a palavra para ele. Tiago, você quer complementar? Só farmacovigilância, é muito importante isso, que os estudos nossos de fase 4 no Brasil são muito, entre aspas, frouxos, né? A gente fica acompanhando, geralmente, relatos europeus ou norte-americanos, e fala, Vioxx, lá proibiu no Brasil. A gente fica sempre refletindo os comportamentos lá de fora. Mas, sendo sinceros aqui em relação à dipirona, por exemplo, que muitos países passam longe, Estados Unidos, nenhum estado faz uso de dipirona, quem seria o país para fornecer sempre informações novas a respeito desse consumo em diferentes faixas etárias? Era o Brasil. E nem por isso acontece. Quando você citou a história de relatar, em muitas palestras presenciais, eu faço questão de fazer essa pergunta. Eu falei, quantos de vocês já fizeram algum portamento, alguma descrição para a Anvisa a respeito de um efeito adverso que você viu e comentou no WhatsApp com um colega, mas não teve coragem de fazer o relato? Ninguém Menos de 10% falam, porque não conhecem nem mesmo o site.
que é hoje disponibilizado. Antigamente era uma folha amarela horrorosa, que você tinha que fazer preenchimento à mão. Hoje é o VigiMed. Atenção, VigiMed é um site fácil, quando você coloca ali, não sei se vocês podem colocar como descritor aí, acho que é importante. Uhum. O VigiMed pode ser preenchido por profissionais de saúde e até pacientes para abordar um evento adverso. Você não precisa ter o compromisso de ter que saber o mecanismo de ação, o efeito, mas, por exemplo, alguém que recebeu uma dose de diclofenaco por via intramuscular e teve uma necrose após a aplicação intraglútea. Isso é conhecido como síndrome de Nicolau. Ela é rara? É rara, como a literatura mostra. Mas será que a gente, quando tem um quadro desse, não relata? E por isso passa a ideia de que é um evento raro. Como a história do Ozempic. Quantos efeitos têm acontecido, mas como não há o relato, fica sempre, né, às escondidas, de problemas relacionados a refluxo, de complicações nas anestesias, de pedir para o paciente ficar lá 8 horas de jejum. Quando começa a cirurgia, ele começa a ter broncoaspiração. Quer dizer, se isso aconteceu em hospital A do Macapá e B de São Paulo e não foi relatado, não vem para a bula. Passa a ideia, então, reações adversas, frequentes, comuns, pouco comuns e companhia. Quer dizer, eu tenho ali uma informação fixa, mas de um sistema altamente dinâmico que é o consumo no nosso país. Então, ó, durante 3 minutos você consegue fazer um registro. É muito bobo, mas isso é importante para alimentar a Anvisa e conseguir, mediante um número repetido de informações, conseguir agora investigar com mais cuidados algum problema, né? E o Isolado. médico, você fala muito bem, sim, porque uma vez que pode ser documentado tanto pelo paciente pelo médico, é onde está a fonte da informação, claro, assim. Mas o médico, ele tem um potencial que muitas vezes o paciente busca e fala, tô tendo isso, ou tive isso. E o médico assim, tudo bem, não... Porque é o que eu enxergo. Muitas vezes o médico pode chegar assim, poxa, eu errei. E não errou. É porque realmente aconteceu algo que estava fora do Muito controle bom, do médico. Não quer dizer muito que foi bom. um erro seu. Aconteceu. E que se aconteceu, nós vamos corrigir a rota, mas vamos relatar também, e não só corrigir a rota. Eu não sei se é isso não, cara. Posso dar um exemplo prático disso na geriatria? Pode. Muito usado na urologia. Paciente com incontinência urinária, pode ser usado drogas como tolterodina, oxibutinina, que tem o nome comercial de Incontinol e companhia, Retemix, e para o urologista vai atuar somente na bexiga. Só que eles bloqueiam a atividade colinérgica, bloqueiam a atividade da acetilcolina. Essas drogas atravessam a barreira hematoencefálica e bloqueiam receptores muscarínicos lá no hipocampo. Ou seja, efeitos cognitivos podem aparecer por conta de um tratamento para incontinência urinária. E se não for alguém atento, vai achar que é um quadro de demência vinculado à idade, e não como uma iatrogenia medicamentosa para a área da urologia. Isso deveria ser relatado no VigiMed. Ô, Lu, sei lá, de novo, né, quase 100 episódios, nós já falando do VigiMed uns 4, 5 vezes, cara, e eu continuo achando que as pessoas não vão, cara, porque elas simplesmente não vão. Se fosse isso, medo de errar e tal, cara, você tava, quer dizer, eu não sei, eu acho que a galera simplesmente não vai. A Thaís Gondar fala muito disso, assim, ó, cara, você teve uma dor no braço intensa após uma vacina, você realmente falou, caramba, eu fiquei 3 dias mal, ela falou, você deveria ir no VigiMed e colocar lá, dor no braço. Por quê? Porque isso vai ajustar bula, né, a alteração de bula, ou, em casos extremos, né, até retirada do mercado. E descobrir efeitos tanto positivos e negativos, que tem hora que as pessoas esquecem disso, né? A gente está falando muito da via negativa, de efeito colateral ruim, né, que prejudica a saúde. Mas a gente posso dar um exemplo bom? Medicamentos novos que têm efeitos Posso dar um exemplo bom? Pode. Vou dar um bom. É uma droga para glaucoma, chamada bimatoprost e latanoprost. Ela faz a redução da pressão intraocular de uma forma muito eficaz. Mas as pessoas, quando aplicavam, começavam a ver aumento dos cílios. Os cílios aumentavam e alguns que sobrava a sobrancelha, ó. O que a indústria farmacêutica fez? Não, vou agora produzir uma nova marca, com o nome, por exemplo, de Latice. Ao invés de ser colírio, eu vou fazer um pincel para a mulher passar na sobrancelha e está tudo certo, usado na cosmética. Né? Então, os usos off-label muitas vezes aconteceram por observações. Minoxidil, gente. Meu Deus, na década de 70 era usado como antipertensivo e hoje aplicado na cabeça e dermatologista prescrevendo por via oral. Mas calma, se está fazendo por via oral, lembre que ele ainda tem um efeito vasodilatador associado e que não pode ser esquecido. Às vezes tem paciente com hipotensão fazendo uso de minoxidil, né? E aí chama atenção para isso, para esses efeitos que vamos observando pós-comercialização. Vamos aproveitar que ele falou a palavra off-label e conversar sobre isso? Vamos. Ô, Tiagão, o que você acha, cara? Assim, é fato.
muitos médicos, principalmente, prescrevem medicações off-label. Elas não foram testadas. E, de novo, define para a galera o que é off-label, e eu queria saber o que você pensa sobre isso. Ótimo. Ficou muito banalizado, infelizmente, pós-pandemia, né? Pandemia. Mas vamos considerar aqui um neonato, ele tem 5 dias de vida e a infecção dele bacteriana é multiresistente. E surge agora no mercado uma droga como ceftobiprol. Você vai olhar na literatura, é uma cefalosporina de 5ª geração, nunca foi estudada em neonato, mas aparece lá no meu antibiograma que é sensível a ceftobiprol. Trato ou não trato? Este é um exemplo clássico de um tratamento off-label. O risco é muito maior do que o benefício é muito maior do que o risco associado. Então, eu avanço, e embora esteja fora dos rótulos, uma posologia que ainda pouco conheço, vamos avançar. Agora, o ponto é que hoje existem muitas estratégias de off-label que não têm nenhuma plausibilidade, nem fisiológica, nem bioquímica, nem farmacológica, e o povo, goela abaixo, quer fazer essa ideia do off-label. Um exemplo que vivemos foi a história da ivermectina. Meu Deus do céu, o ensaio foi feito, eles se basearam no estudo off-label por um experimento que aconteceu na Austrália, em células de rim de macaco, usando uma concentração 17 vezes mais alta do que a dose mais elevada que já foi testada no humano. Então, assim, não é porque é off-label, porque a ivermectina é capaz de inibir uma enzima. De quê, gente? Meu Deus do céu. Então começam conjecturas que não fazem sentido. Vivemos também no Brasil, meu Deus, na pandemia, o uso da nitazoxanida, o famoso Anita, que poderia ser uma esperança, a ponto, inclusive, do governo na época financiar milhões para que esse trabalho fosse publicado. O trabalho, não sei se vocês já usaram ele como modelo assim, de que é absurdo os argumentos que ele usa no teste para poder mostrar que a nitazoxanida tinha algum efeito antiviral. Então, não podemos banalizar essa história do uso off-label. Para alguns casos, como eu citei aqui, na neonatologia se aplica, em fármacos que a gente vai observando uma resposta outlier e fala, poxa, vou explorar isso aqui. Vamos aqui usar um exemplo que no momento foi off-label e hoje já está entrando na terapia. Forxiga. Forxiga, que ganha esse nome até para lembrar de xixi e formiga ao mesmo tempo, né? Porque aumenta a excreção de glicose na urina. Então, começou... Nunca tinha associado? Muitos nomes comerciais, a gente fica surpreso com as estratégias, né? Dia D, pelo dia seguinte, pós-ato sexual, enfim. Mas voltando aqui ao Forxiga, ao eliminar glicose na urina, consegue ter um excelente efeito antidiabético. Pacientes cardiopatas, é comum ter uma retenção hídrica e que podem ser necessários o uso de furosemida, o uso de sacubitril para associar, mas pacientes que eram diabéticos e cardiopatas passaram a ter menor número de internações com a introdução da dapagliflozina no tratamento, que é o Forxiga. Atualmente, a área da cardiologia importou esse antidiabético para a área da cardio. Então, de um momento que era off-label, hoje já está virando uma verdade. Mas não podemos esquecer que o fato de ser off-label não é sempre um tratamento 100% seguro. Esse paciente que eu estou acompanhando está tendo infecções urinárias de repetição por conta do uso do Forxiga. Já foi internado 3 vezes, fazendo uso de ceftriaxona, hora muda para levofloxacino, enfim. Mas eu falei, o gatilho, família, o problema tem sido aqui o Forxiga, que é só para dar uma pincelada final no tratamento do seu pai que é cardiopata. Mas reveja a necessidade desse uso off-label, né? Deixa eu Fora fazer dos uma rótulos, né? pergunta técnica, Thiago. Vê se eu estou ficando louco, tá? Por favor, hein, Thiago, não respeite os hosts do podcast, tá? Nós é que temos que respeitar você. Eu quero fazer uma pergunta assim, muito clara, muito clara. Vamos imaginar que o uso off-label de um vermífugo, né? Porventura venha, a gente na observação clínica, a gente está vendo que está melhorando uma outra coisa. Para eu ter a bula, eu tenho que fazer um ensaio clínico específico desse vermífugo para esse vírus, certo? Sim. Porque essa é uma provocação que eu estou fazendo aqui agora. Eu cansei de falar isso. Aliás, nós cansamos, a gente até parou de falar isso, né? Se a ivermectina fosse tão bom para outras coisas, seria de total interesse da indústria farmacêutica rodar um ensaio clínico e pedir alteração de bula. Claro. Eu estou jogando de propósito aqui para a galera ouvir. Se a azitromicina fosse bom para Covid, não tenha nenhuma dúvida que o fabricante de azitromicina, alguém ia fazer isso. Ia amar, claro. Ia colocar, falei, eu vou amar colocar isso. Porque esse negócio do off-label, eu entendi perfeitamente o negócio do antibiótico que você falou, Thiago, perfeitamente, não tem nem o que dizer.
vale a pena correr esse potencial risco em diferença do benefício de uma criança que está morrendo. Mas não me faz sentido perpetuar um uso off-label sem que em algum momento alguém vá lá e faça o negócio. Até voltando na história que a gente evita falar aqui, mas por isso que a gente está no podcast, que no podcast a gente tem limite de falar de temas que as redes sociais não gostam. Até no momento do Covid, lá no início, talvez a gente está falando de morte, no desespero, uma pandemia, e é tentado, tudo bem ali no início, mas depois que passou o sufoco, que foi entendendo, que foi investigando, que mais estudos foram surgindo e que isso foi se afastando daquilo que o científico foi mostrando plausibilidade e eficácia e qualquer outra palavra que você queira utilizar, não faz sentido continuar. E assim a ciência é. A ciência corrige a rota e a farmacologia também. Uma vez que identifica um efeito a mais, ela também quer pôr disponível para uma nova doença um medicamento que não estava sendo utilizado. A frase é: a farmacologia é lotada de fronteiras ilimitadas e inconstantes. Vou repetir. A farmacologia é lotada de fronteiras ilimitadas e inconstantes. Em 2020, eu participei aqui no estado como o integrante da equipe para a terapia contra a Covid no mês de março e abril. Aquela expectativa pessimista de vacinas. Tão pouco. O que tinha na literatura era a publicação lá do francês a respeito da azitromicina e da hidroxicloroquina. Aquilo virou ainda algumas semanas uma rota de tratamento onde eu tenho o documento aqui que eu mesmo digitei a possibilidade por conta da publicação, que ainda a gente não tinha lá na mão, era um short communication, era uma informação ainda esparsa. Ao não ter outra alternativa, foi o que vimos para aquele momento, ainda sem entender mecanismo de ação, mas quando a poeira foi baixando, e aí chega em junho mostrando, opa, não tem nenhuma eficácia, tem uma vacina aí chegando, a gente muda a rota, governador, não dá para manter esse tratamento, pelo amor de Deus. Peraí, a azitromicina, aquele efeito que eles esperavam da fusão do vírus com a ECA2, aquilo não bate, não há mecanismo de ação. A azitromicina inibe o ribossomo 70S de uma bactéria. Perfeito. Vírus não tem. Então, você vai baixando a bola e vai vendo outras opções e não tem que ficar apegado com isso. Cadê aquela médica que falava tanto da ivermectina? Nem o desespero mais, né? Que foi acalmando as coisas. Acalma as coisas. Então, assim, o coração nessa hora tem que ficar abaixo da razão. É importante dizer, né, Lu? Vamos puxar num episódio de farmacologia, vamos falar bem da físio. Fisioterapeuta trabalha muito com ventilação mecânica, né, Tiago? Então, assim, no início, a ventilação mecânica de pacientes com Covid eles usaram modelos que funcionou para outras síndromes respiratórias agudas graves. E rapidamente eles começaram a perceber que não era suficiente. Né? E também com a ideia de ter que intubar para não aerossolizar no ar o vírus, não era isso? Só que muitos faleceram, que horas? Na hora de intubar, porque fazia fentanil, fazia midazolam, fazia succinilmetônio, e, na verdade, a morte que está lá na conta para a Covid foi erro do procedimento de intubação. Exato. E, assim, depois eles começaram a ventilar em prono, em outras coisas, isso foi muito legal, cara, porque, assim, tiveram que botar a cabeça para pensar, cara. Cara, a fisiopatologia é outra, a repercussão pulmonar é outra, porque a gente, eu sempre repito isso, né, cara, a fisioterapia se vende mal até nessa hora, na hora que ela manda muito bem, eu achei que ela se vendeu muito mal nessa hora, eu falei, cara, foi um trabalho incrível, cara, beira de UTI, cara, ali do lado, e os caras conseguiram se virar e falar, cara, aquilo que eu tava fazendo off-label, que eu achava que era a mesma coisa de respiratória grave para influenza, infelizmente não está dando certo. Precisamos mudar a estratégia e ver o que vai acontecer, né? O paciente está aí. Nós temos mais 2 perguntas para acabar. Uma é muito capiciosa, que eu vou guardar para o final, mas é capiciosa para mim, não é para você. Por mim não vai ficar na hora da limpidez aqui, eu estou olhando o tempo ali. Tiago, tira uma dúvida, cara, porque essa pergunta é muito rotineira, talvez a gente faça um corte sobre isso, para orientar as pessoas. Genérico, similar e medicamento do laboratório que desenvolveu o fármaco. Explica para as pessoas o que são as similaridades, se pode, se não pode, como é que confiar, o que usar, quando trocar. Confio ou não confio e por aí vai. Que é uma dúvida geral, eu acho, assim, que todo mundo tem. Eu sempre tenho. Eu falo assim, como eu tenho filho de farmacêutico em casa, que não é farmacêutico, mas é filho de farmacêutico, eu não compro remédio sozinho. Eu chego na porta da farmácia, o cara começa a me vender e jogar valor na minha frente. Eu, peraí, Léo, esse eu compro ou não compro? Essa farmácia eu compro ou não compro? E é ele que decide. Define pra gente o similar genérico e se eu posso confiar nisso ou não. Eu vou começar de uma forma diferente, porque alguns devem estar acostumados sempre com a mesma, né, os conceitos ali principais. Então, vamos lá.
Se eu meço a sua glicemia e a sua glicose deu 92, depois de 3 dias eu meço, deu 94. Falei, olha, a glicose aumentou, hein? Se eu encontro também 90, será que essa variação é preocupante? Eu não estou preocupado com o ponto do valor, mas com uma faixa. Exato. Com uma faixa. Então, é porque existe um argumento muito maquiavélico de falar assim, mas o genérico e o produto de referência não dá o mesmo valor. Se eu faço uma eleição em Belo Horizonte para prefeito, o candidato A deu 48%, concorrente deu 46%, eu posso dizer que quem é 48% vai ganhar? Não, só vou saber no dia realmente que eu for apurar esses dados. Então, o produto original, a indústria farmacêutica produziu então a suzetrigina, o fármaco novo aí que certamente tem que colher louros pela descoberta e ficar aí sob proteção da patente durante seus 20 anos. Ok. Quando chega então e essa patente é expirada, vem agora a proposta de termos nossos concorrentes. Até 99, no Brasil, nós não tínhamos essa história de genérico. Surgiu logo depois da implantação da Anvisa. Temos uma geração de pessoas que não estão nem acostumados de olhar primeiro com o genérico como se fosse remédio pobre. Não, funciona não, isso aí Deus me livre, isso aqui não funciona. Mas sob muita luta de farmacêuticos, né? Professora Silvia Storpirtes, pessoas que a gente tem que falar o nome mesmo, Gonzalo Vencina, que era médico, né? Na época, isso era extremamente inovador. Fala, peraí, nós vamos produzir um medicamento, nós vamos agora tirar essa influência direta da propaganda e, com isso, a gente vai conseguir baixar o valor, diminuir os impostos, de modo a poder ter maior oferta para a população, que, inclusive, sob baixa renda, vai ter acesso. Mas não quer dizer que o produto seja de má qualidade. O produto genérico não é exclusividade de um país como o Brasil. Estados Unidos tem genérico, Portugal tem, Alemanha tem, França tem. Esses, nos locais, já ficam um do lado do outro, a ponto do paciente falar, peraí, eu posso comprar o Alegra ou eu posso comprar a fexofenadina, que é genérico. Ele dizendo, ambos são bioequivalentes, são intercambiáveis. E aí, então, vamos lá para a ideia. Tem o meu produto original, da marca Alegra. A indústria que quiser produzir a fexofenadina, que é a substância ativa presente ali no Alegra, ela vai ter que passar por testes, os testes chamados de bioequivalência e biodisponibilidade, que é o quê? Garantir que a quantidade absorvida e vai cair lá na corrente sanguínea esteja na mesma faixa terapêutica, faixa e não ponto, onde a diferença entre eles, no frigir dos ovos aqui, não dá mais do que 10% da sua oferta. Então, ninguém vai ter um efeito antialérgico superior porque variou 5, 8%. Às vezes o genérico pode dar um valor um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, mas ele está dentro dessa confiabilidade. Se estiver fora dessa faixa, o produto é rejeitado e não pode ser chamado de genérico, tampouco chegar no mercado. No meu cenário aqui... Há um controle sobre isso, é bom informar a população, há um controle sobre isso. Há um controle na sua produção. Não quer dizer que ele seja uma cópia fiel, por que não? Porque é a substância ativa que está ali. Mas todos aqueles componentes que estão juntos, chamados de excipientes, né? Por exemplo, lactose, estearato de magnésio, algum conservante, eles não têm obrigação de serem as mesmas substâncias. Perfeito. É por isso que alguns podem ter alergia ao produto de referência e não ter ao genérico. Perfeito. O genérico pode ter melhorado, inclusive, a formulação original. Deixa eu te dar um exemplo bem recente. Uma indústria farmacêutica, não vou falar aqui o nome por fins éticos, mas o idoso tinha dificuldade em engolir o comprimido que era grande. Ele tinha um sabor ruim. A indústria produziu o genérico, tirando o sabor ruim, melhorando, então, a deglutição do produto. Então, eu favoreço uma tecnologia nova, garantindo a mesma oferta, inclusive por um preço mais baixo. Qual o problema nisso? Beleza? Agora, então, eu posso ter o Tilenol, referência. Posso ter o paracetamol, genérico. E por que uma empresa como a Axê resolve falar de Cefalium? Ela usa uma marca, Cefalium, para você atribuir o quê? Cefalium, cefaleia. Mas a substância ativa do Cefalium é paracetamol. Então, é uma fatia do mercado onde a empresa diz, eu não quero ser chamado de genérico. Eu quero aqui receber um novo nome e ser um concorrente. Então, eu sou hoje o similar. Acontece que, ao longo desses últimos anos, os similares também passaram pelos testes de bioequivalência. De modo que hoje a gente tem uma minoria de substâncias que ainda não passaram pelos testes. Então, essa intercambiabilidade
por lei, se eu chego com a receita na farmácia, com o produto Tilenol, eu posso trocar pelo genérico. A opção do produto similar, ela vem baseada no que está escrito na receita. Se estiver ali o nome da Cefalium. E até, claro, que vira uma brecha de oportunidade para algumas indústrias que querem falar: eu vou usar o meu nome para que não haja a chance da troca. Entendeu isso? Integrabilidade é do genérico para o de referência, mas ele não pode trocar por similar. Então ele fala: não, deixa eu navegar aqui sozinho nessa minha maré. Mas que também são produtos de alta qualidade. O que fica de pergunta é, às vezes, a qualidade da indústria farmacêutica em questão. Boa. O Assim como laboratório. existe um hotel que você duvida também como é o restaurante dele, Perfeito. um juiz, um médico também pilantra, um fisioterapeuta, um farmacêutico pilantra, certo? Então, Sim. não é colocar a pecha de que o genérico em qualquer condição não funciona. Muita gente que tem falha de tratamento por genérico, se você olhar por detalhes, pode ser uma interação medicamentosa. Um exemplo aqui, eu fui requisitado por um veterinário que foi atacado por um gato. O gato tinha esporotricose e ele começou a ter uma ferida enorme. E a ferida começou a evoluir para o braço inteiro, teve uma linfadenopatia. Poxa. O infectologista já queria introduzir iodeto de potássio, porque falou: itraconazol não está funcionando. E a gente sabe que ele precisa de meio ácido para ser absorvido. A minha sugestão foi: para de tomar em jejum, você vai tomar depois do almoço e com uma boa garrafa de Coca-Cola. Olha que interessante. O meio ácido favorece a dissolução de itraconazol e em menos de 3 dias a ferida fechou. Mas isso foi que experiência do Thiago que transformou o efeito do genérico? Não, é porque o itraconazol, independente se for de marca ou não, ele é melhor absorvido em meio ácido após as refeições. Então, um ajuste que favoreceu a resposta terapêutica. Muito legal, muito legal. Muito claro. Muito claro. Foi claro? Claríssimo. Última coisa. Não, eu vou para treta. Para falar que é a última, mas então eu quero perguntar mais. Você quer treta ou você quer conteúdo? Eu quero treta. Depende, qualquer coisa eu quero sua regra que é a última. Vai. Conteúdo, Thiago. Cara, eu queria saber o que você pensa sobre o uso de esteroide anabolizante da forma que está sendo feito por aí, cara. Um absurdo. Aí é treta mesmo. Eu sou completamente contra, eu acho um perigo enorme. A conta vai chegar, né? Os casos de hipertrofia cardíaca, de hipertrofia de próstata, câncer no fígado, né? Isso é questão de tempo. E fora as consequências nas mulheres, que já são perceptíveis de forma muito mais rápida do que nos homens. O ponto é o seguinte: essa moda agora de falar, deixa eu medir minha testosterona. Ai, tá 400 também. Aí, por isso que eu tô com a libido baixa. Por isso que eu não tô aumentando massa muscular na academia. E aí vem o amiguinho que fala: não, um ciclozinho só. O ciclozinho só, ele sai de 400 e vai para 1.200, 1.800. Mas se esquece da próxima fase. O excesso dessa oferta de anabolizante suprime o nosso chamado eixo hipotalâmico hipofisário. A gente produz os hormônios GnRH, LH e FSH, que ficam agora mandando a gônada produzir o hormônio. Então, é muito comum. Fez agora essa rajada, essa bomba suprafisiológica, é lógico que você vai deixar de produzir o seu. Então, eu fico vendo essa galera dos seus 44, 46, 50, não, estou na andropausa. Cara, pelo amor de Deus, está muito longe disso. O cara é sedentário, se expõe agora à oferta do anabolizante, suprime a sua oferta e, o pior, não faz acompanhamentos. Quadros de arritmia se tornam mais vulneráveis. O problema da hipertrofia cardíaca é porque a angiogênese, a formação de novos vasos no coração, não acompanha o quadro de hipertrofia. Ou seja, eu tenho mais motor, mas o suprimento do combustível ele fica ainda limitado. Então, chances de infarto, quadros de angina são muito mais frequentes, essa galera. Em relação a mulheres, problema da virilização, que é irreversível. Muitas aí com alteração de voz, pelos e companhia. E entra num ciclo que a gente vai observando ao nosso redor. Fulano cresceu, também quero crescer. Entra aquela ideia de um ciclo vicioso, mas que a gente vai para fora, a gente fala: não, peraí, tem algum comportamento diferente no Brasil. Falo: não, Thiago, mas o meu é diferente, porque o meu é chip. O meu que aplico é um silásticozinho debaixo da pele, e que esse é diferente. O meu médico diz que é seguro. Meu amigo, a segurança vai estar pautada em quem está importunando o teu receptor, o receptor de testosterona. Então, se vem testosterona de dentro, de fora, se vem nandrolona, oxandrolona, não importa. Importa quem está importunando. Se esses níveis são suprafisiológicos, eu devo realmente reavaliar.
Não podemos usar um outlier como Arnold Schwarzenegger para dizer, mas fulano usou por tanto tempo, olha como é que ele está. Não Não. sei o que ele usou. Ele mesmo, de fato, já assumiu que fez uso durante um tempo para ter aquele corpo, mas eu não posso colocar isso na média da população, onde muitos casos de óbito, Léo e Lucila, aparece no final, falência múltipla dos órgãos, parada cardíaca, arritmia cardíaca, mas não se vai na causa do problema. Alguns que estão indo aí, ó. Recentemente, um caso de um tatuador que foi submetido a uma anestesia geral, né? O caso que a gente vê assim, fulano foi a óbito numa intervenção cirúrgica. Sabe lá se é durante a anestesia que torna esse paciente agora, com uma reserva cardíaca já limitada, apresentar o desfecho, que não é então contado nos casos, porque Vigimed para anabolizante Não existe. também não existe, né? Isso não existe. Então, primeiro, supressão do eixo. Eu acho que algumas pessoas que sofrem realmente de hipogonadismo, se for necessário repor, vem aqui uma sugestão. Pense no clomifeno. O clomifeno é um fármaco que aumenta a oferta do LH e FSH. Por aumentar a oferta desses dois hormônios, a sua produção vai ser restaurada. Mas se isso tem que ser sob acompanhamento, não de uma forma cega, que virou agora a moda. Nem vou falar o nome da marca aqui, porque muita gente pode assistir e querer tomar. Mas se eu tenho, então, um quadro de produção baixa de hormônios hipofisários, hoje nós temos a ferramenta de dar, então, a vara para a gônada pescar. A gônada vai produzir a sua testosterona, mas evite aquilo que vem de fora, dizendo que é um procedimento extremamente seguro. Tem um ponto maravilhoso, tá, Thiago? A gente leu um ensaio clínico há um tempo atrás, que era para determinar, isso foi uma determinação do FDA, eu achei fantástico, que era o seguinte, o FDA não questionava mais que fazer TRT, terapia de reposição de testosterona, para pacientes com hipogonadismo, mas o diagnóstico correto. Porém, o FDA tinha sérias dúvidas sobre segurança. Então, ela falou assim para todos os fabricantes dos Estados Unidos, se vira, vocês têm que fazer um ensaio clínico de segurança em tantos anos, senão eu vou tirar tudo do mercado. Aí eles fizeram. E aí, Thiago, eu quero apontar, depois se você quiser, se você não viu esse artigo, eu posso te mandar, é o seguinte, o cara, eles pegaram a Mayo Clinic nos Estados Unidos como um ponto de referência, onde tinha várias clínicas nos Estados Unidos, eles foram pegando os pacientes com hipogonadismo, e eles, é muito claro como é que era feita a prescrição para esses pacientes. Então, eles iam acompanhando. A testa do cara chegava em 350, ele cortava a medicação, aí quando ela começava a bater, ele vinha de novo. Aí eu discutindo com vários colegas meus, entre eles o Samir Khalil, que é um anestesista, que ele fala que anestesiar paciente que usa bomba é foda. Tá vendo? Ele fala, ele tem vários podcasts que ele fala só disso, né? Como é que enfia a via aérea já é toda apertada, é muito mais difícil de entubar. E ele fala assim, ninguém faz isso. Ninguém monitora a testa. O cara dá a testa e fala assim, não, porque as bordas é até 1000, entendeu? E aí o cara não está tomando um TRT para repor, ele está tomando um TRT para ter a testa de 1000 com 60 anos. Não, e o ruim desse artigo, depois que publicado, que era para uma população específica, ele foi usado para, tipo assim, tá vendo? Não tem risco, é seguro. Não foi a população geral, não foi para os objetivos que estão sendo utilizados, foi uma população que realmente tem pelo menos a indicação da prescrição, que era totalmente diferente da forma que é utilizada. Quem quiser ler esse estudo, lembre agora, ele chama Traverse Trial. Tá? Traverse Trial. É muito legal o estudo. E eu falei, caraca, um estudo foda, assim, um estudo muito certo, muito bem desenhado. E eu falei, cara, aí de novo, a Lu sempre fala isso comigo, né? A interpretabilidade desse estudo vai ser uma desgraça, entendeu? Porque basicamente ele fala assim, não houve eventos adversos maiores do placebo do que no outro, mas tem vários... segurando 350. Na segurança do 350. Detalhe pequeno, meu querido Thiago, 60% dos pacientes não toleraram o TRT, entendeu? 60% não tolerou, abandonou o tratamento. Porque era difícil, porque não conseguia, porque os eventos adversos eram maiores e tal. Então, assim, é um estudo que ele demanda um pouco mais de detalhe, de calma... e aí, de novo, né, o cara pega isso acho que foi em New England Journal of Medicine. Não, e usa de forma discriminada. E usa isso como um argumento de segurança. E é um problema nosso de saúde pública. Né? A gente fala muito de Lei Maria da Penha, aliás, que é a farmacêutica mais famosa do Brasil. Né? Esse nome Maria da Penha era de uma farmacêutica no Ceará. Fica assim, né? Até quando, né? A farmacêutica mais famosa vai ser lembrada por conta de algo tão triste, e o farmacêutico que era um poeta, né? Carlos Drummond de Andrade, o farmacêutico mais famoso do Brasil. Mas, vamos lá. Em relação ao consumo, agressividade também. Quantas mulheres agredidas, porque isso é fato,
Então, a virilização também acontece, o apetite sexual também muda, pacientes que estão chegando em níveis de 4.000, 6.000 de testosterona. E um dia eu fui conversar com alguns que estavam me procurando, e falei assim, Tiago, isso aqui ainda é fichinha, tem gente que chega a 12, 14 mil. Uau. Então, assim, é uma faixa de um grupo altamente vulnerável e que pinta a ideia de que está em plena segurança e não contando o desfecho disso para a nova geração. E a gente tem uma frase que a gente usa bastante, que o cemitério dos derrotados é silencioso, né? Eu brinco assim, eu já falei isso 1000 vezes em outros episódios. Atividade física que eu, Léo, a gente faz com muita paixão, que é CrossFit, a gente descobriu que, infelizmente, é um grupo muito grande que usa, né? Não são todos, mas a gente sabe que a grande maioria é adepta a querer usar. Não importa, mas o que eu brinco, Léo, assim, como a gente está exposto nesse ambiente, a gente escuta muitas pessoas falam assim, por que não? Por que vocês dois não pegam o shape mais rápido, né? E por que lá e tenta te convencer? Mas na hora que você vai conversando individual, as pessoas que deixaram de tomar porque não estava legal, que deu prejuízo na saúde, a propaganda é silenciosa. Teve um dia que eu brinquei com uma das pessoas do meu convívio, que eu falei assim, a pessoa estava relatando alguma queixa lá, que eu brinquei assim, já que você me deu a liberdade, por que não considerar aquilo que você um dia me convenceu a usar também? Aí a pessoa, não, já deixei de usar há muito tempo, porque eu tive tal, e N efeitos colaterais. E por que não foi propagandeado da mesma forma como estímulo a usar? E isso as pessoas não param para pensar, porque ao seu redor, igual você falou assim, há um movimento, sim, de uma mulher olhar a outra e de um estímulo que parece ter sucesso um ao outro. Na hora do fracasso, as pessoas não têm a mesma coragem de falar Muito que não bem. E aí não tem Vigimed para poder registrar isso. E fica esse é off-label mesmo. Né? E outra, já larguei, como se as consequências não perdurassem. Tem que lembrar que a testosterona, ela não atua em receptores que estão na membrana celular. São receptores acoplados ao núcleo, que mexem, sim, diretamente em expressão gênica. Então, essa moda de falar muito sobre epigenética, lembre que os hormônios sexuais são altamente ativos nessa história de repressão e estímulo de genes diferentes, e que mesmo você tendo abandonado meses, as consequências podem perdurar por muito tempo. E podem ser, em alguns casos, irreversíveis. Espessamento de voz, hipertrofia cardíaca, influência direta na próstata, isso não tem como reverter. Um paciente que teve hipertrofia, porque suspendeu testosterona, não vai ter recuperação da cápsula prostática. Temos tempo? Não, essa pergunta eu vou. Essa aqui vai de qualquer jeito. Porque essa pergunta, eu estou pensando porque eu estou tendo tempo aqui, mas a gente queria realmente tocar nesse assunto que a gente primeiro elogiou, né? Os fisioterapeutas ali, o Léo falou, vou enaltecer a profissão, mas agora vem um tapa de peli que eu acho que a gente queria falar sobre isso um pouco, assim, há um movimento crescente de profissões não prescritoras, e a nossa, inclusive, é uma delas. Eu não vou colocar só nós físio no pacote, porque tem outras profissões também não prescritoras e que estão sendo, através dos seus conselhos, liberadas a prescrever algo, e aí eu sou crítica, não sei se você quer tomar minha fala e falar, Léo, mas nós dois temos uma certa crítica, eu sou daquelas assim, ótimo, não estou trabalhando contra o crescimento das profissões, mas eu sou dessa, como eu sou professora universitária, eu tenho um tico-tico comigo assim, tá, vamos liberar, mas vamos ensinar, e se vamos colocar na grade, está sendo colocado na grade, e os já formados, o quanto de conhecimento temos para prescrever algo e lidar com as consequências disso. Então, eu sou crítica nesse ponto. E aí, vou falar para o Léo, depois soltar a bola para você. Deixa eu levantar a bola para o Thiago, depois ver se ele corta ou se ele toca por lá. O Chartered Society of Physiotherapy da Inglaterra, ela tem uma autorização, sim, de fisioterapeutas prescreverem alguns medicamentos, vírgula. Eles têm que passar por uma pós-graduação lato sensu no assunto e eles têm que passar numa prova. E a cada 100 pessoas que fazem essa prova, até o ano passado, acho que 12 passavam. E aí, com essa certificação, ele tem autorização de ser fisioterapeuta prescritor. Ponto. Esse aqui é uma coisa. Isso é ponto. Isso tá na lei, tá? 2. Aí porque você fala assim, não, porque a Chartered Society of Physiotherapy também aprova. Também aprova, mas não tem nada a ver do jeito que é do Brasil. Nada a ver. Tá? 2. No Brasil, eu me formei em 1998, eu tive farmacologia. Você teve também, né, Lu? Eu tive também. Lu também teve. Mas Lu, em 2005. 2004, né, 2004, Lu? Tá, beleza.
90% dos currículos de fisioterapia não tem. Não tem mais. Tiraram. Não tem. Para ficar baratinho o curso, eles cortaram a disciplina. Aí saiu uma determinação do nosso querido Conselho Federal, do que camaradas, que eu respeito muito lá do Conselho, que decidiram que o fisioterapeuta pode prescrever literalmente tudo, tá? Literalmente tudo. Canabidiol, injetáveis, procaína, PRP e tudo, e medicamentos via oral. E ele fala o seguinte, você tem que fazer um curso de 60 horas, certificado pelo CREFIT e tá tudo. Pergunta para o senhor, Tiago, que é o... Porque eu falei assim, cara, se eu fosse dar para uma outra profissão a parte de prescrição, eu daria para o farmacêutico. Porque um cara que ele entende mais do que médico disso. Aí tem a questão do diagnóstico, eu entendo tudo que as profissões estão brigando. Mas simplesmente, eu e a Lu, a gente não consegue entender como que um fisioterapeuta teria a capacidade, responsabilidade, da forma que está posta hoje isso. E eu não sei se tem outras profissões nesse caminho, Tiago, mas você deve estar sabendo aí, o que você pensa, cara? Porque o que você falou hoje, Tiago, você falou um abismo de medicamento que eu não faço a menor ideia dos nomes deles. Alguns eu conheço, alguns é da minha área, então eu sei. Então, e você falou tão bem no início também, assim, até na própria sua área, das pessoas que estão formando em farmácia, por mais que conhecem muito do mecanismo, da substância, blá, 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 ainda tem um pequeno abismo em relação à indicação, a lidar com o paciente. Então, se há esse abismo até na quem forma em farmácia, comente. Comente. Você disse que ia levantar a bola, eu vou bater essa de meio, vai ser uma cravada aqui que eu não vou jogar pro lado de jeito nenhum. Mas é o seguinte, eu vou ser mais ácido. Eu acho que hoje, nem mesmo os médicos recém-formados deveriam ter a chancela para prescrição. Obrigada. É isso aí. Nós temos uma escola hoje da medicina que ela não tem os mesmos moldes das décadas passadas e nem mesmo o arsenal terapêutico que temos hoje. Então, alguém que recebeu a chancela, né? Vou pegar aqui meu exemplo, minha filha está no terceiro período de medicina, vai ser minha aluna, está na minha faculdade, que eu sou professor. Eu fico imaginando, minha filha, com 22 anos, vai ter a chance de ter um bloco de receita de psicotrópico, onde eu vou ensinar para ela antes, olha, mas eu, como farmacêutico, não posso fazer isso. E ela pode. Condição, não estou aqui desmerecendo a sua formação durante 6 anos, mas veja que na construção disso é preciso a gente reavaliar quem é que tem a caneta agora para poder mudar destinos de pessoas. Caneta e Isso é muito importante. E aí, não é nem questão de marcar o fisioterapeuta, o farmacêutico, o nutricionista. Eu deveria ter, sim, capacitações, né? Ou que sejam pós-graduações, para chancelar, assim, olha, de fato, você tem a autoridade, você tem o conhecimento necessário para que haja a prescrição desse nicho. Abrir, como você falou, do que tiver. Não, então o fisioterapeuta vai prescrever um antibiótico, ou então um antidepressivo relacionado. É complicado, complicadíssimo. Isso também na área da medicina, né? Você tem hoje uma geração de coleguinhas que se entopem de Venvance durante sua graduação. Então, quando ele chega no atendimento aqui, para ele é pavloviano o reflexo, falar assim, não, você está aprendendo, mas vai, toma aqui também. E vamos ver o que dá. E aí a gente vê depois o desfecho, o cara que está tomando Zolpidem para poder corrigir o problema da insônia, do Venvance e companhia. Bom, no meu ver, se farmacêutico hoje está prescrevendo MIP, contraceptivos, existe também agora a indicação dos PrEP e PEP, para algumas condições eu acho assim muito interessante. Vamos imaginar uma mulher que foi abusada, infelizmente, e ela precisa ter acesso o mais rápido possível a um PrEP, porque ela tem chance de uma infecção por HIV. Nesse caso, facultar a prescrição de um farmacêutico é para poder agilizar o processo, eu não posso aguardar o tempo para procurar por um infectologista. Então, algumas condições eu acho que tem que liberar mesmo, claro, com conhecimento atrelado. Mas olho com extrema preocupação qualquer profissão ter agora essa frouxidão, né? Porque eu acho que deveria apertar a rédea já na medicina, e não agora compartilhar isso com as outras profissões sem uma atualização constante. Perfeito. É um absurdo a gente ter um curso de 60 horas, 80, e dizer você está pronto para prescrever. Uma coisa é a farmacologia, outra coisa é a farmacoterapia. Perfeito. É diferente. Né? É diferente, Eu muito diferente. Anos entendendo como atua a fluoxetina, mas em que contexto eu vou usá-la? Qual a chance aqui da interação? Peraí, mas no momento que eu acolho o paciente, seria a droga mais adequada? Eu preciso de algo a mais. E que isso realmente não há treinamento em qualquer curso. Eu desconheço. Sou professor
da área de saúde para fisioterapia, biomedicina, farmácia, nutrição, psicologia, odonto, medicina, e vejo isso, às vezes, de uma maneira muito frágil, e que não dá para colocar essa segurança, né? Eu, como paciente, olharia com muita preocupação a hora de ver uma prescrição advinda, com todo o respeito aqui à área da fisioterapia, porque Sem dúvida. acho Sim, que vocês devem conhecer muito sobre farmacologia. E já participei de várias pós-graduações, né? Em terapia intensiva, o pessoal entendendo. Tiago, agora que eu estou interpretando aqui uma acidose metabólica por causa da metformina, eu achava que era o meu ventilador mecânico. Opa! Então, abrir horizontes, mas não é colocar agora descendo a prateleira para tentar resolver problema. Eu acho que a gente vai ter muito mais problemas de intoxicação e também erros de já está. tratamento, né? Interações envolvendo os pacientes sendo alvos de medidas judiciais, né? Eu sempre gosto de Ó, fazer esse comentário quando sempre resumindo, as pessoas me abordam. não é para fisioterapia só, pelo amor de Deus. Isso eu Então, também é isso que eu ia questionaria, falar. tanto para farmácia Exatamente. e até para medicina. Tá? Sim, exatamente o que eu falo quando as pessoas falam assim, Lu, você não está defendendo a nossa profissão. E é por isso mesmo que eu gosto de falar. É em defesa da profissão que eu falo assim, eu teria muito orgulho se realmente, que bom, é um avanço de nós, fisioterapeutas, ter essa conquista. Mas eu também tenho a preocupação como professora, se avançamos, também temos que militar de obrigar que isso seja incluído dentro das graduações de forma completa, não de forma superficial. Então, eu E acho que pergunta, assim, Lu, se a gente como é que avançando fica agora nisso, para o que já formou? E o que já formou? e aí exigir, então, uma formação pós. Tem que estar junto. Porque eu falo assim, uma coisa é a gente crescer com canetas e autorizações. E tá, ok, somos autorizados, mas então vamos canetar lá no MEC também de exigir? Não. Eu sei que pode, a carga horária pode ser essa, mas não pode mais, porque a profissão agora ela mudou e agora vocês são obrigados em todas as universidades a ter uma carga horária assim, com esse conteúdo. Aí é lindo, aí realmente, pensando em quem vai receber, que é o paciente, eu acho que isso é lindo, em conjunto. Uma caneta aqui, a outra não lá, aí eu vejo perigo, muito perigo. Muito. Obrigado, Tiago. Nossa, Tiago, eu tô assim, muito bom. encantada. Acertamos. Encantada. Não tem outra palavra assim. Como você fala com uma facilidade, como você explica com clareza, assim, delícia de conversa. Por mim, eu ficava aqui horas. Eu tô tendo ideia de te amolar. A gente pode ter mais, outros podcasts. Porque tem pautas aqui, ó, que a gente nem fez pauta, a gente rabiscou umas ideias que a gente tinha curiosidade de te perguntar, mas você foi falando, igual a gente brincou, solta a vinheta no meio do episódio, que seu papo é gostoso de querer conversar como leiga. Que alegria. Querer entender coisas daquilo que a gente não entende. E você foi falando coisas que dão episódios isolados, por exemplo, do tal Ozempic, né? Que é um medicamento tão novo, que igual você mesmo mencionou assim, é um medicamento novo, é um medicamento que veio com força, é um medicamento que está sendo cada vez mais testado para outras condições de saúde e que talvez não está na grade de muitos profissionais da saúde por ser um medicamento novo, e que aí só ele dá um episódio enorme de falar de interações medicamentosas, efeitos colaterais. Eu não vou estender mais, porque o episódio já tem nome, mas me deu muita vontade de bater papo com você de outros assuntos assim. Só abrindo a ideia, vocês já notaram que a maioria dos podcasts é o seguinte, se fala muito sobre doença, mas quando vai falar medicamento, a galera recua. Eu digo de maneira aprofundada. Você pode ter um podcast sobre Ozempic, aí começa, não, as manifestações tal, mas vai chegar no mecanismo, a galera pula. Falou, quem dera a gente abrir essa janela, né, de uma Vamos conversa abrir. franca, Fica aqui porque o povo está sangrando, né? Me coloco à disposição. Tá? Te agradeço imensamente os nossos ouvintes, eu tenho certeza que adorariam ouvir sobre isso. Vamos fazer. Querido Tiago, onde as pessoas te encontram? Conta todas as suas redes para as pessoas te seguirem e te acompanharem. Certo, nós temos nosso canal, Farmacologia na Prática, onde toda segunda-feira a gente tem uma aula inédita sobre algum assunto que está acontecendo no momento, ou então existem também temas mais frios, né? Mas que o nosso público geralmente solicita, e essas aulas vão ficando dentro do acervo da nossa comunidade Farmaco na Prática. A comunidade é como se fosse um Netflix da farmacologia, onde você entrando pode fazer pesquisas para entender detalhes sobre o Ozempic, detalhes sobre metformina, coisas que realmente a graduação não faz, porque a abordagem é sempre por classes,
você tem a chance de assistir uma aula inteira sobre losartana, desde o seu descobrimento até as suas aplicabilidades terapêuticas. Hoje a gente tem na comunidade mais de 320 aulas espalhados aí nos assuntos de fisiologia, de bioquímica, de interpretação de exames laboratoriais e também, claro, de muita farmacologia. A vantagem é de estar ali sempre no movimento de uma cachoeira, onde não é uma piscina com água rota. Toda semana tem conteúdo novo. E aí nós temos hoje mais de 5.000 membros aí distribuídos por mais de 14 países, graças a Deus. Então, esse é o canal Farmacologia na Prática, e temos também o Instagram Farmaco na Prática, que é onde tem ali as pílulas, as doses diárias de conhecimento nos stories e também no feed, e que a gente consegue também divulgar a farmacologia tanto para leigos quanto para profissionais. O meu sonho é sempre fazer esse beijo, porque eu acho que não tem como a gente capacitar somente o profissional. Se eu educo também a população, por exemplo, como aconteceu com o cigarro, há tanto tempo no Brasil, e somos um modelo disso, por que não fazer as pessoas falarem, nossa, então eu estou errado, eu realmente poderia mudar aqui minha conduta, e às vezes de maneira bem-humorada, fazendo as pessoas entenderem que é num contexto mesmo de casa, né, num bate-papo de almoço de domingo, está falando de farmacologia e nem sabia, né? Então, essa é a nossa proposta, e temos os nossos cursos da formação em interações medicamentosas, que é um treinamento imersivo durante 6 semanas para entender os mecanismos diferentes que envolvem as interações, e tudo isso com situações práticas, com resoluções também de colegas que trazem as demandas, e a gente responde isso com aula em parte gravada e outra também de encontros ao vivo. Maravilhoso. Então, o convite aqui para vocês já, o convite para vocês participarem da nossa comunidade. A gente tem live com convidados de vários assuntos relacionados a inglês e farmacologia, oftalmologia, oncologia, e seria um prazer tê-los para a gente falar sobre medicina baseada em evidência, que vocês estão no show. Vamos marcar e vamos A gente que fazer. agradece. Luluzinho, onde as pessoas te acham, minha linda? Sempre aqui no PBcast, também estou lá no Instagram, Lucila Underline Costa. Se você tiver um dedo na sua mão, eu só preciso de um dedo que funcione. Queremos o plaquinha do Thiago. Temos até o dedo mindinho. A gente quer essa placa do Thiago que está aí atrás. Ó. A gente está com quase 90 mil seguidores, a gente quer 100 mil. Ô, gente, bora! Né? Segue a porra do canal do BBcast no YouTube, gente. Não dá raiva. Porque muita gente assiste até o final e não sei o que o cara faz. Thiago, 70% dos ouvintes de podcasts no YouTube não seguem os canais, cara. Isso é estatística oficial do YouTube, tá? Ou seja, a gente tem quase 1 milhão, né? Clica na porra do botão, tá? E aqui, galera, vocês me seguem, lógico, no Leo_Costa_PBE e também no nosso site, institutodepbe.com.br. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Gente. Beijo. Tchau.